sim, tá começando mais um episódio do Market Makers, episódio bônus, episódio extraordinário nesta terça-feira, 28 de maio. O que está acontecendo com o mercado? É essa pergunta que a gente vai responder, eu espero, hoje no episódio. Episódio que eu, Thiago Salomão, tenho a honra de ter dois grandes convidados aqui e um parceiro que teve a ideia do episódio. Vou até pedir para ele apresentar qual que é a ideia do episódio, de onde veio essa ideia. Josué Guedes, nosso grande sócio aqui do Market Makers. Tudo bom, Josu? Tudo certo contigo, Salomão? Tudo ótimo, quer dizer, espero que termine melhor do que começou pela ideia aqui do episódio. As coisas não estão tão boas assim, né? A gente até levantou essa bola lá no Twitter, né? O Caio colocou lá. Acho que o grande questionamento que o mercado aí fez nos últimos dias é se está acontecendo um desembarque da Faria Lima do governo Lula, né? Pelo que aconteceu pré-eleição ali, a gente viu um apoio de grandes economistas, alguns nomes de peso ali em relação ao que o Lula estava propondo, né? E aí agora a gente começou a ver alguns discursos que parecem um pouco, não sei se colocando o corpo fora, não vou dizer isso, né? Mas assim, olhando com um pouco mais de cautela, eu acho que aí a gente fez essa bancada aqui com duas pessoas que têm total condição de explicar pra gente isso, né? Exatamente, ó, estamos do outro lado da bancada, né? Pedro Jobim, que é o sócio fundador e economista-chefe da Legacy, primeira vez que ele está aqui no Market Maker. Já tivemos conversas em outros carnavais, mas o Pedro Jobim, até o Walter lembrou aqui antes do papo, gritou quase sozinho, né? Quando acho que ele foi uma das primeiras pessoas ali, quem acompanha as colunas dele no Infomoney, trazendo um pouco da sua análise do que poderia acontecer e, bom, boa parte disso já está acontecendo. Gostaria de agradecer, né? O Pedro Jobim está aqui com a gente, é um cara que já está no mercado desde 2002, né? Mestre em Economia pela PUC, PhD em Chicago, e vai estar nesse papo junto com o Walter Maciel, CEO da ZQuest. Já veio aqui, acho que a terceira ou quarta vez, né, Walter? Já quinta vez, já, caramba. Veio até no aniversário, né? O cara já está mais presente do que eu aqui no Market Makers. E o Walter, quando ele veio aqui, foi um dos episódios que ele conseguiu explicar de uma maneira super lúdica a melhoria estrutural do Brasil, né? O Brasil estava tendo melhorias estruturais. E eu não sei se nesse momento, né, de tanta nebulosidade no cenário, se essas melhorias elas estão fica mais difícil de enxergá-las ou se elas até estão deixando de ser melhorias, né? Então a gente está começando a ver um processo de reversão. Enfim, a escolha de vocês dois não foi à toa, né? Acho que vai ser um debate bem legal para a gente conseguir entender o que está acontecendo. Então eu agradeço demais Pedro Jobim e Walter Maciel por estarem aqui. Obrigado, Thiago. Obrigado, Josué. É um prazer estar aqui com o Walter, né? Enfim, um prazer conversar aqui sobre esse assunto e, enfim, tentar colocar aí um pouco colocar o que a gente acha aí, né? Para ver se a gente conclui alguma coisa. Boa. Meus amigos, Thiago e Josué, obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui. Eu sou leitor assíduo das colunas do Pedro, então quando eu soube que ia fazer esse bate-papo com ele, fiquei muito animado, porque é um cara genial, fora da curva e muito bom ter essa oportunidade. Eu queria só pedir um espaço, antes da gente começar, combinamos isso, fazer uma homenagem ao nosso amigo James Gambrodsen, um cara sempre muito leal, carinhoso, elegante, que botava os amigos, todo mundo que ele conhecia, sempre para cima, sempre elogioso, sempre alto astral. A gente vai sentir sua falta e queremos mandar um abraço carinhoso para sua família, que Deus os ilumine nesse momento, os dê força, e que em algum momento, esse momento amargo e duro, vire uma saudade gostosa de um cara sempre alegre, sempre bacana, sempre para cima. De novo, vai fazer falta. Fica faltando um pedaço. O James sempre foi um grande amigo nosso, sempre foi um grande apoiador. Tocou junto com a gente na nossa banda de rock. Vai fazer falta ali nas discussões sobre... Louco pelo jornalismo, louco pelo Rush. Pelo Rush. Um grande amigo, vai deixar saudade mesmo. Muita Foi força para a família. É isso mesmo. Desculpe. Não, imagina, homenagem feita e com merecimento. Mas, Josu, vamos entrar na pauta? Acho que a pergunta já foi jogada no ar. Acho que se a Faria Lima desembarcou, acho que é uma boa maneira de começar esse papo, né? Um bom jeito também. Eu acho que a gente pode começar também de saber se aconteceu mesmo um embarque ou se foi digamos... Qual lugar desse avião ele estava? É um bom questionamento. Posso então fazer o seguinte? Posso botar a bola na ponta da rede pro Pedro raquetar? Vai lá. É o seguinte, eu acho que está tendo um chilique de quem embarcou antes. Quem nunca embarcou não está desembarcando
nem acho que é um momento, eu juro, não é que as coisas estejam maravilhosas e que o que não era para acontecer, aconteceu ou vice-versa. As coisas estão seguindo uma certa lógica que parecia que teriam, com um pano de fundo estrutural, que eu acho que a gente vai debater aqui, você disse que eu mencionei, uma transformação, uma oportunidade de uma transformação de longo prazo estrutural. Eu acho que essa oportunidade está aí, cabe a nós, mais uma vez, estragá-la. Eu estou achando até que dessa vez ela é tão violenta. Talvez não consigamos. Meio na grosseria, mesmo não merecendo, a gente vai ser feliz, mas a médio prazo. Mas eu acho que esse desembarque de alguma maneira, as pessoas acharam, né, antes das eleições, que nós corríamos um risco enorme de ruptura institucional e a gente teve uma opção entre dois candidatos altamente rejeitados. Se teve mão, VAR, não sei. De fato, o candidato menos rejeitado venceu, mas eu acho até que, e aí vou levantar aqui a bola, eu acho até que a presença do Haddad tentando trazer o arcabouço, tentando trazer um mínimo de racionalidade, foi uma surpresa para o mercado. Quem estava olhando antes da eleição, o Lula vai ser eleito. Ele gastou 6% ao ano no primeiro mandato, em média. No segundo, ele gastou 10%, sendo que gastou 16% em 2010 para eleger a Dilma. E nós hoje devemos 30% do PIB a mais, um pouco menos do que 30%, mas roughly 30% do PIB a mais do que devíamos 15 anos atrás. Se a gente voltar a ter esse padrão de comportamento, nós vamos para o brejo. Então, o que a gente está vendo não é um caminho virtuoso, mas, já ao mesmo tempo, é um caminho um pouco mais moderado do que esse do passado. Então, eu acho que tem duas vertentes aí. Tem aqueles que achavam que a gente ia ter, e podia ter, né, um Nelson Mandela. Por quê? No momento que eu tenho uma base de eleitor muito mais ampla que eu jamais tive, com apoio, vamos dar nome, de apoio de armínios, de pérsios, de amoedos, de quem quer que seja, e isso reflete, não são isolados, reflete um pedaço da população que rejeitava o presidente Bolsonaro e votou no Lula sem nunca ter votado no PT antes. Então tinha uma oportunidade aí de governar para essa massa de eleitores que é bem mais heterogênea do que a base do PT no passado. Então você podia vir um pouco mais para o centro, fazer um governo meio que respondesse a essa coalizão e fosse, eu acho, muito bem sucedido do ponto de vista de popularidade. Acho que o governo resolveu apostar, pelo menos no discurso, numa agenda muito polarizada e estamos nessa situação, né, Pedro? Walter, acho que você tocou em pontos importantes aí, né, a respeito da maneira que o governo foi encaminhado, né? Eu acho que o que talvez esteja acontecendo, e eu concordo com você, quer dizer, não é um momento especialmente que, assim, do ponto de vista de desempenho para frente dos ativos ou desempenho relativo do Brasil economicamente frente a seus pares, deva ser um marco ou esteja a ponto de ruir, pelo menos não na minha visão. Você falou também, acredito que não na sua, né? Mas o que aconteceu talvez nesses últimos semanas, meses, né? Alguns sinais aí que já estavam aí desde a eleição, né? Porque o PT ele nunca escondeu o que ele gostaria de fazer nesse mandato, né? Então ele sempre falou que era, enfim, contra qualquer tipo de privatização, sempre teve uma visão aí nacionalista a respeito das empresas estatais e das políticas proativas, né, a respeito dos instrumentos que essas estatais permitem ao governante fazer se quiser, seja na Petrobras, seja no BNDES, seja no Banco Central, né? Então, quer dizer, o que a gente... e na parte fiscal também, né, que a gente, desde o início a gente teve a formatação desse arcabouço, que é um arcabouço assim, muito frágil, né? A gente sabe que ele depende exclusivamente ele funcionar, entre aspas, né? Ele precisa que o país cresça continuamente e que, além de crescer continuamente, você suba a carga tributária na faixa de 1 ponto percentual do PIB por ano, né? Ou corte os gastos, o que parece improvável. Então, mas aí que tá, nunca houve o PT também nunca escondeu essa pouca disposição em cortar gastos, né? Ano passado, a gente sabe, ainda no rescaldo da PEC emergencial, lá da gastança, enfim, foi na virada dos dois governos,
a despesa total, incluindo precatórios do governo, a despesa primária foi de IPCA mais 13. Né? Se você excluir precatório, foi perto de IPCA mais 8. Esse ano vai ser ali IPCA mais 3 e tal. Mas a gente sabe, quer dizer, qual é o principal problema? Acho que um ou outro jornal, algum outro analista assim, tido mais isento, vai aos poucos percebendo, né? Quase metade das despesas sujeitas ao arcabouço, né? Elas, né, em torno de 45%, elas são hoje a despesa do INSS, da Previdência e do LOAS. Né? Essas despesas, agregadamente, estão crescendo a um ritmo real de 5% ao ano. Né? Então, se você pegar a lei de indexação do salário mínimo ao PIB nominal, né, que é o que foi feito, né, no T igual a zero do governo Lula, é uma medida que, em termos de valor presente, ela já acabou com o que foi feito na reforma da Previdência. Né? Você soma isso, o que está acontecendo com a concessão de alguns benefícios, principalmente aí auxílio-doença, o benefício de prestação continuada da LOAS, esse negócio explodiu, né? Ninguém sabe por que exatamente, mas algo que tinha sido controlado. Do teto anterior também, né? Só a saúde ficou sob controle. Ainda está mais ou menos controlado. Mas o fato é, se metade cresce a IPCA mais 5, a outra metade tem que crescer IPCA mais 0, para que o agregado seja IPCA mais 2,5. Só que essa outra metade inclui os salários de funcionários públicos, que todos estão levando dissídio, porque ficou, enfim, o Paulo Guedes deixou aí todo mundo com reajuste zero ou baixíssimo ao longo dos 4 anos anteriores. Né? Inclui exatamente saúde e educação, que tem esses mínimos constitucionais renovados, eles voltaram a ser o que eram antes do governo Bolsonaro, né, e do governo Temer, se não me engano. Então, quer dizer, se você colocar que esses 2 itens, que são os mais pesados dessa segunda metade, vão crescer em termos reais, vai sobrar praticamente nada. Na verdade, você vai ter já um crescimento real negativo, ou muito real negativo, já no ano que vem, para emendas de bancada, né, que têm sido importantes para manejar aí essa relação com o Congresso, e com os investimentos. Então, assim, a vida desse arcabouço não é mais do que 2, 3 anos, entendeu? Me chama a atenção que o teto já vinha sendo estourado, né, em 21 e 22. E o número de 22 já era um número bastante assustador. Então, assim, é uma construção. A gente tem quase que uma política de Estado de não cumprir com as nossas obrigações. E o que vem me preocupando na hora que você vê essa comoção com o Rio Grande do Sul, meus sogros são de lá, chegaram ontem finalmente em São Paulo, depois de 40 dias ilhados, essa sensação de você ficar preso, não ter como sair, fora as pessoas que perderam tudo, é um horror. Mas um pouco dessa comoção na rede social, eu acho que tem um leitmotiv atrás que as pessoas não estão... Está no subconsciente. O Brasil hoje tributa, a carga tributária do Brasil per capita é maior do que a dos Estados Unidos, do Japão e da Suíça. A gente hoje, eu vou contar os países para quem a gente perde hoje carga tributária per capita, isso é a fonte do FMI. A gente perde para Reino Unido, França, Alemanha, Suécia e Noruega. Quer dizer, malha ferroviária espetacular, estradas incríveis, aí você vai, educação pública maravilhosa, saúde, a nossa saúde pública, dado países emergentes, o SUS é muito bom, tá? Até dizer isso. Mas não dá para comparar com a saúde pública na França, na Alemanha, na Noruega, na Dinamarca. Criminalidade baixa, aposentadoria alta, seguro-desemprego. Eu nem sou tão fã do modelo europeu. Tem ali um meio termo entre o americano. Outro dia, conversando com um amigo, nos Estados Unidos, licença maternidade é não remunerada. Então, tem alguns itens que você também pode achar radical demais. Mas, de fato, eles têm um salário mais alto, a renda muito mais alta, custo de emitir é zero, custo de contratar é zero. É um outro modelo. Mas o que o Brasil tributa vis-à-vis o que ele entrega para a população, desde 2013 vem incomodando. Quando quase botaram fogo ali no Itamaraty, cercaram Brasília, tem ali um desconforto. E esse desconforto, ele começa a vazar. Então, o Pedro estava falando disso, quando a gente olha para um país que 95% das receitas já estão marcadas para despesa obrigatória, o que sobra para investimento? Nada. Porque o resto é custeio. E assim, talvez para explicar esse desembarque, não desembarque, eu tenho uma visão construtiva e nunca embarquei. Inclusive, já cansei de falar isso, quando eu defendia o arcabouço, dizendo o seguinte, olha, para quem olhou 6 e 10% do PIB
em média, ao ano no primeiro e segundo governo, quer dizer, o cara gastou 64% do PIB em 8 anos, podia ter levado a dívida pública para zero, o Brasil estaria voando. Mas você não pode dizer que ele é um irresponsável. Ele entregou para a Dilma ali 50% de dívida PIB. A nossa brincadeira com a nova matriz econômica é que realmente nos tirou do prumo. Mas, olhando para isso tudo, eu falo, pô, nunca votei no PT. Mas o arcabouço, pelo menos, coloca um certo freio. O que eu não estou vendo é essa grande mudança que tenha feito as pessoas, de repente, desembarcarem. Era meio que um capítulo previsível, né? Como é que o PT vai reduzir gastos? O Pedro falou aqui de Previdência. É o primeiro item. Quando a Tebet, 3 semanas atrás, ousou falar disso, veio tiro, pedra, tijolo, ela teve que ir para debaixo da mesa, tira umas férias, se esconde aí, volta um pouquinho, que não dá para falar disso aqui. Gleisi foi a primeira, sempre, né? Muito aguerrido. Mas, assim, o que o PT pode cortar hoje? Estou dizendo, o que o governo pode fazer, de fato, para reduzir as despesas de maneira contundente? Funcionalismo, previdência e educação. Porque nem a saúde, hoje a saúde, de novo, saúde e educação têm índices diferentes. Os gastos com saúde estão absolutamente sob controle. Os gastos sobre educação, pô, você é contra gastar com educação? É a qualidade do gasto. O Brasil, em relação ao PIB, gasta mais do que os Estados Unidos em educação. Então o problema aí é outro. Mas quando você olha as grandes rubricas, são funcionalismo e previdência. Não parece que esse governo tem capacidade política de pegar uma dessas duas bandeiras pela história do PT. Parece que isso não vai acontecer até que a gente tenha um problema grave como a gente teve da outra vez, né, Walter? Assim, você mencionou, quer dizer, a gente tem hoje aí uma dívida PIB que é um pouco acima de 75% do PIB, que é mais ou menos, na verdade, o nível que apareceu depois da recessão ali de 2015 e 2016. Né? Então, antes daquela recessão de 2015 e 2016, a gente tinha uma dívida PIB que era 55%, depois você teve 2 anos em que o PIB caiu 3% em cada ano, né? Você teve uma receita que colapsou, uma despesa que ficou, ela já era ultra petrificada, né? E em 2 anos ela pulou de 55 para 75, ela está mais ou menos lá, né? Claro, o Covid voltou e tal, está mais ou menos lá. Então, assim, a gente está, na verdade, em compasso de espera para outro evento que cause um aumento discreto nessa relação de novo, né? Que pode ser 26, né? Então, pode, mas aí é aquilo que a gente conversava até um pouco antes aí do programa começava, que é o seguinte, quer dizer, acho que tem sido uma surpresa para todo mundo o quanto que o país tem crescido, né? Então isso é uma coisa que eu não antecipei. Eu fiz bastante piada. Como você, sempre fui muito cético em relação a esse governo, mas o fato é que nos últimos 3 anos o país tem crescido aí 3%. Faz 5 anos que o país cresce 3% a mais do que o Focus projeta em janeiro. Então, pois é. Então, e isso tem sido uma surpresa, e a verdade é que ninguém olha muito para a relação dívida-PIB, seja aqui, seja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos as coisas que estão acontecendo são piores até, né? Mas o país está crescendo lá também. Então, mas a 3% ao ano Estados Unidos aqui... chama atenção, não é? Mas o juro do Fed está a 5%. Claro, vai levar para 6%, vai apertar o mercado financeiro, mas aqui pode ser 7,5% de juro real. Não tem problema. Então, assim, o juro real praticado realmente nesses últimos 2 anos se aproximou, se aproxima de quase 8%, né? Absurdo. Pois é, mas o fato é que o país tem crescido, né? A inflação, como a gente tem visto aí, está praticamente na meta, né? Você olha lá, mundo, né? Tá os núcleos da maneira que a gente se acostumou a medir, né? Que são maneiras aí consagradas. Vou fazer um bate-bola aqui com você. Se o cara tivesse, eu não vou falar eu ia falar coma, tarará, pega mal. O cara tivesse ido para lá, subiu o Everest, então ficou lá, fez o campo 1, treinou, ficou 6 meses fora. Aí ele voltou. Ele não entendeu nada, porque PIB era 0. Seria 2,5 se não fosse o Rio Grande do Sul. Vai ser 2, 2,1. Inflação 3,7. Esse ano vai dar isso aí, 3,6, 3,7. 3,6, 3,7. Déficit que nós projetávamos quando Alexandre Manuel lá botou 0,6, eu levei pedrada de cliente quando eu falei, não, vai ser 1, 0,9, 10 parece ser meio. Então, voltando à tua pergunta, por que o pessoal está panicando agora? É difícil entender, né? Eu acho que eu tenho dificuldade. Eu, como nunca tive nesse grupo, eu não... Porque não sobrou mais explicação. Não sei. Hoje o cara tem que dizer que ele vai cortar gasto. Ficou implícito isso. Ou corta gasto,
ou o arcabouço não vai ser cumprido. Ponto. Foi a leitura que eu fiz do que o Jobim falou. É. Assim, um pouco do... Precisa acontecer um evento extraordinário para ter medidas extraordinárias. Pois então, Ou um novo governo. Então, mas aí que o tá. novo governo em 26 ou antes? Vamos lembrar, Walter, assim, mesmo com aquele, né, assim, ali entre o final do segundo governo Lula e o governo Dilma, foram feitas verdadeiras barbaridades fiscais, monetárias, gastamos enfim, 16% do PIB. De toda a ordem, né? E talvez a gente não tivesse a eclosão do que aconteceu em 2015, 2016 se o preço do petróleo não tivesse caído para $20. A Dilma deu muito né? azar. Então ali realmente teve aquele earnings. Ela foi muito incompetente, cercada por incompetentes, todos muito alinhados, Então, mas com muito azar também. eu não sei, se o petróleo tivesse ficado em $50, você não teria a exposição do O balanço da avião não Petrobras. cai só com uma falha, né? Umas 3 ou 4 juntas, ou aí o bicho, né? Embica. Né? Então, o Lula agora, deu muita assim, sorte, o né? petróleo está $80, né? A soja, o preço da carne, o preço do minério estão todos em níveis que não são os maiores da história, mas são níveis confortáveis para o Brasil, que você estava comentando, não a dependência, né, mas a profundidade do agrobusiness, da produção de petróleo, de minério, de proteína aqui é uma coisa enorme, né? Então o Brasil ele vai continuar, no meu entender, performando em linha com o resto do mundo, eu diria com Estados Unidos, acho que é um bom benchmark aí, os ciclos estão mais ou menos sincronizados, né? Enquanto as commodities estiverem nesse preço, quer dizer, em algum momento você vai ter uma recessão global, você vai chegar né? Que hoje as taxas de desemprego elas estão todas muito baixas, né? Talvez tivessem que estar até mais baixas se não fosse a imigração nos países centrais, que ajudou muito e tem prorrogado, na verdade, a existência, né? do ciclo de negócios lá nos Estados Unidos, mas alguma hora, seja porque o ciclo de imigração vai ser interrompido pelo Trump, Something's gotta give. né? Mas alguma hora, né, acaba esse ciclo e... Você não acha que o Trump pode trazer também um outro risco, quer dizer, risco positivo, de aumento de voltar a fazer fracking, aumentar a produção de gás, de óleo, e aí tem uma deflação aí global? Acho que assim, o mercado, na verdade, assim, a gente tem que separar um pouco, porque os mercados, eles em geral gostam mais da previsibilidade, né? Então, assim, o cenário, né, que a gente estava até discutindo, tem 4 outcomes possíveis para essa eleição, né, que é o Republican Sweep, né, que o Trump leva a House e mais as 2 casas, o Democratic Sweep, que é o simétrico, né, e os governos divididos, né, que cada presidente tem uma das casas e o outro não. Então, talvez, né, para os mercados, né, o governo democrata com uma das casas só, seja, entre aspas, de curto prazo, o melhor, porque é aquele que não consegue fazer um grande pacote fiscal, é aquele que meio que deixa esse status quo aí, desse jeito aí. De uma deles assumir, não, né? Tem vários riscos, né? E tem vários riscos aí de geopolíticos, né? Porque ela é Dilma mesmo. Recomendo ver um vídeo dela falando com o pessoal da Força Aérea, ela começa a falar do espaço, o espaço é infinito, aí os caras começam a se olhar e falar que é a nossa vice-presidente. Sob esse aspecto aí de comando, claro que eu acho que os Estados Unidos estariam muito mal servidos com mais 4 anos de Biden e a vice Kamala, né? Quer dizer, você teve, na verdade, nesse quadriênio que está acabando nesse ano... Isso é muito sério, eu vou brincar, tá? Eu acho que o risco número 1 é ele ganhar e morrer, ela assumir. O risco número 2 é ele ganhar e não morrer. O risco 3 é o Trump ganhar, mas eu acho que nessa ordem é o menor risco, né? Então, quer dizer, eu estava falando que os mercados eles acabam preferindo essa situação de baixo risco, mas a médio prazo é isso, quer dizer, você teve, na verdade, a eclosão dessas 2 situações de guerra na Ucrânia e no Oriente Médio. Essas guerras não estavam presentes no governo Trump, elas aconteceram no governo Biden. Clara falta de autoridade, né? É falta de autoridade. Então, assim, eu tendo a achar que o governo Trump ele significa mais riscos ao mercado, ele vai trabalhar com taxação, e acho que esse é outro tema que vai entrar pesado agora. Pesado eu não sei, mas ele vai entrar no debate econômico do segundo semestre, porque os dois, tanto os democratas quanto os republicanos, vão fazer alguma coisa, e o Trump talvez faça algo bem agressivo. Isso aí é mais inflação e menos atividade, então pode ser um choque global de atividade que leve, digamos assim, a uma mudança ou até uma quebra nesse ciclo de negócio que está se arrastando, quer dizer... Mas dado o pano de fundo geopolítico faz sentido, né? Então, faz, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, o business cycle do jeito que está, com o mercado de trabalho ainda com disponibilidade de força de trabalho, com
né, você tem um ciclo de negócios, né, de investimento nos Estados Unidos, está muito sólido, as empresas muito robustas, né, quer dizer, parece que esse ciclo, principalmente o de investimento de mercado de trabalho, teria combustível para se estender por pelo menos mais 1 ano e meio. Agora, uma discussão de tarifação, que eleve a inflação, põe 1,5%, e tire 1% do PIB dos Estados Unidos, entendeu? Você introduz ali um risco grande, né? Isso pode acontecer ou em algum momento do segundo semestre ou eventualmente se o Trump ganhar. Também dólar forte, que é uma coisa que vem no rescaldo dessas tarifas ali, se você comparar com o exemplo de 2018, né? Então a gente vai estar... Então, assim, estou falando isso por quê? Porque, salvo uma mudança, né, na trajetória esperada desse business cycle global, que ainda parece positiva. O Brasil está protegido. O Brasil está surfando. Então, quer dizer, você teria que ter meio que uma ruptura, uma quebra desse business cycle para, enfim, você ter algo diferente. Né? Senhores, então, deixa eu só, então, tentar fazer um mini resumo desses 20 minutos de papo aqui. Não foi uma surpresa o que o governo Lula está fazendo, né? Está indo dentro do esperado. Eu acho que a pergunta que não tem resposta é por que tanto histeria? Isso aí foi uma rápida observação do que a gente, porque está implícito no que a gente falou. Quando Lula foi eleito e você olhou para o primeiro mandato, 6% do PIB ao ano, o segundo mandato 10%, era para você ficar apavorado. Porque hoje a gente deve 25% do PIB a mais do que devia lá atrás. Então essa mesma política ia levar a gente para o buraco. A PEC do estouro, 170 bi, 120 já tinha sido estourado pelo governo anterior, já estava contratado. Não é que ter estourado só mais 50 bi é coisa pra caramba e foi bom. Péssimo. Mas ele já pegou 120 do outro governo. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado na análise para ser justo. Deixa ideologia em casa, em quem você votou ou não. O investidor, inclusive, quer que você dê retorno na cota. E para isso tem que ter um raciocínio mais... Então, assim... mais agnóstico. E aí veio o Haddad e falou 0,6 com 2,5. É uma baita surpresa. O governo Bolsonaro gastou 2,7 em média. Só quem gastou menos foi o Temer, mas também a terapia de choque que o Temer deu, você não consegue fazer 5, 6 anos. Ainda mais num país com as desigualdades do Brasil. Então foi uma surpresa, na verdade, ao contrário dos desembarcantes, seria assim que fala, foi uma surpresa positiva. Só que para o arcabouço gerar uma trajetória de dívida ou estabilizada ou descendente, ele depende de um choque externo, algo que puxa o nosso crescimento muito para cima, aumente muita arrecadação. Realmente, o Haddad podia dar mais sorte. Explode preço de commodities, tinha um outro ciclo que não vai ter, né? De infraestrutura da China. Poderia salvá-lo, ou uma agenda que o mercado hoje está cobrando dele, porque acabaram os truques na manga. E assim, o Haddad no ano passado ter resistido e mantido 3% de meta, que eu acho uma meta absurda, por sinal, mas se ele mudar hoje, ele não vai ter credibilidade, e aí vai abrir as curvas, então não dá para mexer. Mas o Brasil teve uma inflação de 3,7%, eu acho que num período um pouquinho mais longo foi a mais baixa que a gente jamais teve. Então por que a meta é 3%? É uma coisa que me causa certa curiosidade, mas não dá para mexer. Só queria dizer rapidamente o seguinte, o que o Haddad fez no final surpreendeu positivamente. Sim. Só que os truques acabaram. Agora tem que cortar gasto, e não vai. É que eu acho que o discurso do Haddad agradou muito, né? Mas tem muita coisa que ele não vai conseguir atuar na prática ali. Mas só concluindo ali, tem um ponto aí do Brasil, né, esse business cycle, né, dando a economia global indo bem, isso vai ajudar aí o Brasil. Mas teve uma entrevista recente agora, né, bem longa, do Marcos Lisboa ali no Brasil Journal, que eu acho que assim, a síntese ficou ali também que o grande ponto é o aumento da incerteza, porque mesmo que o Brasil cresça muito, as despesas também, os gastos vão aumentar. Então, se você não tiver uma previsibilidade que esse crescimento vai se manter, isso também pode gerar um problema futuro para o Brasil, né? Mas no final disso tudo, a gente ainda está alicerçado por um ciclo positivo da economia global. E isso dá um pouco de espaço para a gente esperar um pouquinho mais para ver o que você chamou de uma grande tragédia, um grande trauma ali para fazer o governo se mexer. O governo tem tempo para isso. E parece que sim, e parece que o Brasil está sincronizado. Quer dizer, a gente está vendo o aumento das despesas aqui,
Mas assim, se olha no cross-section, não é assim, o Brasil ele é pior do que a média dos emergentes, é pior do que o México, ele é um pouco mais, talvez, comparável aí à África do Sul, é pior do que o Chile, né? Mas esse tema do endividamento, do crescimento desmesurado do endividamento, ele causa muito mais preocupação, por exemplo, nos Estados Unidos do que aqui, porque nos Estados Unidos é uma coisa capaz de poder gerar aí uma tsunami, pô, não aqui no Brasil, mas 120% global, do PIB. né? Então, exato, o negócio também é perder de vista, né? Seja com Trump, seja com Biden, a perspectiva é de você continuar enfim, essa perspectiva de déficit, salvo, né, nos governos onde uma casa seja de cada um. Aí eles vão ter menos, o republicano vai ter menos espaço para prorrogar aqueles a isenção a diminuição das taxas, né, que foi feita em 2015. Em 2017, desculpa, e o Biden vai ter menos poder também para criar novas despesas. Então, esses governos meio que assim, locked, né, eles acabam sendo mais bem vistos pelo mercado. Que é a situação brasileira, né? O presidente também que o Congresso dá tem ancorado aí um pouco aí. Então, parece que assim, aqui você vê o mercado de trabalho muito forte, né? Os bancos, eles, né, a gente ficou preocupado ano passado, quando você teve aqueles eventos grandes de crédito, pô, aquilo, né, com juro a 13%, dois eventos grandes de crédito, eventualmente os bancos vão ter um problema aí em continuar estendendo o crédito. Foi errado, né? Os bancos conseguiram absorver aquilo e voltar a estender concessão tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica. Então, isso está caminhando bem. Faço aqui meu protesto, por sinal, porque temos gestão grande de crédito privado, e aí começou uma narrativa ano passado de que havia um problema sistêmico de crédito no Brasil. Foram duas empresas picaretas que tinham que ter sido severamente punidas, e o governo preocupado com o Roberto Campos Neto, não vendo que os prédios de crédito abriam uma barbaridade, e ali sim tinha que ter pego para Cristo, para dar o exemplo, né? Que não dá para fazer isso de coisa. Maquiar há 20 anos as contas de uma, a outra tentar driblar a lei de concessão usando a holding. Então, assim, tinha que ter. Eu sou o governante, ia lá, mas pegava para Cristo mesmo, para botar o mercado de novo, e agora o mercado já se restabeleceu todo. As empresas brasileiras estão desalavancadas, com forte geração, as empresas boas, com forte geração de caixa. O empresário brasileiro é resiliente, né? Ele é acostumado. Eu acabei de voltar de Harvard, eu me formei agora no OPM. E aí você vai falar com o empresário gringo, é interessantíssimo. As aulas de economia internacional você dá pau, porque o cara não tem a menor ideia do que está acontecendo no mundo. Nem geopolítico, nem econômico. Ele só precisa cuidar da lojinha dele. Cuidou, vai dar certo. Aqui você tem que ter um olho no peixe, outro no gato. Vocês falaram de imprevisibilidade. É o tema da minha última coluna. Eu falei o seguinte, volatilidade tem preço. Você pode comprar o VIX, você pode comprar uma ação, se protege com uma put. Agora, imprevisibilidade não tem. Pô, o cara vai e diz que o transitado é julgado no judiciário. Não é garantido, daqui a 10 anos pode mudar de opinião, você tem um liability. O cara fala que a lei de estatal, não, ela foi monocraticamente derrubada, mas está errado. A gente acha que a lei de estatal é constitucional, óbvio que é. Até eu que não sou jurista sei, mas óbvio que é. E a gente sabia que eles iam dizer que sim. Só que eles demoraram tempo suficiente entre um evento e outro para dizer que tem uma inconstitucionalidade temporária. Então, quem entrou no meio fica. Isso parece muito aquele lá do impeachment mantendo os direitos políticos, né? Foi a primeira rasgadinha. Esse tipo de imprevisibilidade mata o empresário, tira o apetite por risco, né? Isso é duro. Então, assim, acho que esse tipo de colocação que você fez, Walter, assim, na hora que você tiver uma virada do ciclo global, vai entrar tudo no preço, né? A ossificação da despesa, né? O fato dela ser toda discricionária no Brasil. Isso é da reforma constituinte, né? Então, mas aí, cara, publicação. não vai ter, porque se tiver constituinte, assim, a gente vai terminar com uma Constituição pior do que o que a gente tem hoje. Então, eu tenho essa opinião. Então, melhor não abrir esse flanco aí, acho. Então, assim, me parece que até que você tenha essa virada do business cycle global, acho que um dos candidatos a provocarem isso daí é essa discussão de tarifação ou a efetivação dessas tarifas, talvez no começo de um eventual governo Trump, né? É um dos candidatos aí que eu vejo, né? Até lá a gente está seguindo aí mais ou menos. Mas não que seja um cenário provável, né? É possível. É um cenário possível. Agora, acho que, assim,
É que a eleição dos Estados Unidos, o pessoal fala, pô, quem entende fala, pô, é realmente pau a pau e tal, mas se você olhar as pesquisas lá, o que Parece aconteceu em dado que 2020, ele vai ser eleito. parece, né? Eu não entendo nada, né? Mas assim, se olhar os dados, olhar as pesquisas, Sim, eu olhar tô dizendo, os... não há certeza que ele vai vir tão agressivo e vai fazer coisas tão violentas de primeira, né? Acho até que a possibilidade, por exemplo, dele provocar uma redução de preço de petróleo bem razoável, porque ele vai ter aquela agenda Negócio do fracking, pro-drilling, né? fracking de volta, que os democratas seguraram, né? E eu acho assim, essa agenda ESG hoje caducou, né? A gente já sabe que você tem que fazer a transição, mas a transição tem que ser usada usando combustíveis fósseis, senão você vai gerar uma inflação global gigante. Eu acho que o Trump, desse ponto de vista de energia, pode ser um deflator. Pode ser. Eu não acho tinha impossível. pensado nisso. E eu acho que tem um outro cenário, que é o que você falou no comecinho, que eu mencionei antes, que eu acho que o Brasil talvez não merecendo. Você pega o exemplo da Coreia do Sul, né? Educou a população, criou uma indústria fantástica, ganhou competitividade, não tinha recursos naturais. Então, os caras mereceram. Os caras plantaram e colheram. Talvez a gente não mereça. Mas o fato é, eu acho que tem um movimento estrutural do lado que pode levar o Brasil daqui a 5 anos a ser irreconhecível. E esse movimento não parou. Cabe a nós, né, não fazer cagada, desculpe a palavra, mas no lado fiscal suficiente para offsetar essa transformação. Mas vamos olhar para o quadro global. O ciclo de infraestrutura da China acabou. E infraestrutura é aquele negócio. Quando para, você já chegou, já criou uma certa infraestrutura. Investimento adicional gera deflação, é jogar o dinheiro fora. Fazer 10 aeroportos em São Paulo, vão ter 6, 7 vazios. Então tem um momento... O Brasil é muito carente de infraestrutura. Então acho que esse ciclo que a gente teve no começo do século XXI acabou. Mas você tem a Índia crescendo para burro, o que tem uma demanda aí por alimentos. A Embrapa projeta que até o final da década a nossa produção agrícola deve crescer 27%. Em relação ao petróleo, assim, eu não sei, nas nossas vidas, entrei no mercado em 91, 98 bi e meio, dá para arredondar para 100, né? 100 bi de dólares de saldo comercial, não é de exportação, saldo comercial. Já não parecia plausível. A gente chegou nesse número ano passado. Esse ano agora, o primeiro item da nossa pauta, pela primeira vez na nossa história, será o petróleo. E as projeções, aí não é chute, né? São projeções científicas, né? Bem, vamos dizer, a margem de erro é pequena. O Brasil, daqui a 4 anos, vai estar produzindo 2 vezes mais petróleo do que hoje. O que, sem contar a margem equatorial, que é uma outra oportunidade. Então, isso vai levar a gente a ser o 3º maior exportador do mundo, o 4º maior produtor. Os Estados Unidos não exportam. Esse conjunto de agribusiness com petróleo, mais outros setores que a gente é muito forte, siderurgia, mineração, aviação e outras, a nossa pauta é muito extensa, pode levar o Brasil a ter uma transformação pela força bruta. Uhum. E pode ser, sim, que esse setor externo traga tanta renda que essa renda... O que aconteceu na Noruega, nos Emirados Árabes, na Arábia Saudita, grandes exportadores? Você enriquece, a nação enriquece. E me parece que esse caminho vai acontecer. Então, por incrível que pareça, eu sou muito mais preocupado com o que vai ser feito com a meta de déficit ano que vem, porque se nada for mudado, o arcabouço trava as receitas, as despesas de 25 e 26. É mais ou menos isso. Então a gente tem um showdown, a gente tem um duelo ao meio-dia, já sabe quando vai ser. Eu estou muito mais preocupado com esse meio, com essa ponte no meio do caminho, do que com o que o Brasil vai ser daqui a 5, 6 anos. De verdade. Bom, isso responde a pergunta que eu ia fazer, porque se esse cenário não mudou, e quando a gente teve essa conversa, mais ou menos um ano atrás, né? Não, Quando a gente veio daquele papo no ano passado, o clima era muito melhor no mercado do que é hoje. Sem Assim, dúvida. A interação até com os Faria Limers aqui, né? As conversas com o pessoal do mercado era muito melhor. Se o estrutural não mudou, né? O grande problema é esse meio do caminho, então. Exato, porque quando o Pedro está falando mas esse é o aqui, ponto. Esse meio do caminho, se ele não vai mudar o futuro, ou ele pode, de fato, afetar esse futuro? Esse futuro que eu estou falando, do tamanho que eu estou falando, eu acho que ele não afeta muito. Mas você tem que passar pelo meio do caminho. Se for um meio do caminho
de descontrole. Porque assim, imagina que ele não... Porque, né, o que o Walter está falando é o seguinte, olha, você vai ter que ter um enquadramento das despesas, né? Se as despesas... Quer dizer, pelo arcabouço, mesmo o ano de 2025 já vai ser muito restrito, né? E o de 2026, que é o ano da eleição, teria que ter uma queda das despesas com investimento e outras despesas. Olha só, está na regra do arcabouço. Isso que está lá, entendeu? Se o governo pegar o arcabouço assim e jogar no lixo, então, vai ter um pega para cá. Aí vai depender muito de como vai estar o business cycle, né? Então, assim, se a gente já tiver, por exemplo, uma recessão global, aí não tem dúvida, você vai ter que... Mais um motivo para você estar praticando limite de gasto, eventualmente reintroduzindo um teto de gastos, uma nova regra, discutindo de novo uma forma de previdência, né? Como que isso vai estar sendo feito? Agora, se não vamos fazer nada disso, vamos, de repente, pagar o preço, deixar o arcabouço correr e vamos crescer aí as despesas 5%, bom, aí sim... Eu não sei como é que vai estar a taxa de juros na época, como é que vai estar a expectativa de inflação. Expectativas de inflação vão acabar subindo. Você pode ter um momento parecido com o que você teve ali em 2014, ali, né, quando a inflação já estava girando já no limite da meta, com muita política fiscal frouxa, política monetária errada durante muito tempo, né? Esse é um questionamento também, quer dizer, o que a gente viu aí nessas últimas semanas é como é que vai ser a condução da política monetária a partir de 2025, né? Que é uma dúvida legítima. Então, toda esses checkpoints aí que o Walter falou, que é o que o arcabouço implica para 2025 e 2026, né? Ele vai estar acontecendo num momento que a gente não sabe exatamente como que vai estar o business cycle. Parece que ele vai estar desacelerando, se vai ter evoluído para uma recessão ou não. Não sabemos. Se a gente vai estar num ambiente de mais inflação global com as tarifas que vão ser colocadas, não só pelos Estados Unidos, né? A Europa está na iminência de taxar os veículos elétricos da China até o fim desse mês, algo aí como 25%, 30%. A China vai retaliar taxando bens de consumo, de luxo. A China está na enrascada, né? Então, eles só não estão numa enrascada maior, talvez, porque eles descobriram, assim, os caras são bons, né? Porque, se você pensar, esse problema de real estate que aconteceu lá é uma coisa que levou muito tempo para acontecer, começou a cair o preço, né, do metro quadrado em 2021, mas de lá para cá os caras do nada viram, do nada não, mas assim, com eles uma rapidez a bolha com precisão cirúrgica. Não, sim, mas além disso eles se tornaram com muita rapidez os maiores exportadores de veículos, né, elétricos e não elétricos e de outros equipamentos. Então o cara conseguiu ali redirecionar um pedaço da economia para o setor externo, aproveitando que o business cycle global tem sido favorável, né? Agora, você numa situação dessa, né? Você está sujeito a geopolítica dominante. Então, até aqui ele foi bem sucedido, né? Ele tem evitado aí fazer um movimento de impulso fiscal muito intenso para resolver o problema local dele de housing, né? Não acabou? Que não acabou, acho que está longe de acabar ainda, mas ele tem conseguido manter esse crescimento em torno de 5% graças a esse canal externo. Mas se você entrar numa situação pior no business cycle global, acho que isso complica. Eu acho que a gente vai ter uma ordem... A população chinesa envelheceu muito. Sim, que é um dado parece que o pico absoluto de população já passou. Os dados, na verdade, você não sabe, que eles escondem um pouco, né? Mas há evidências que já tenha passado e que a China possa estar começando a encolher o total de população. Aí tem problema de confiança, né? Porque as mulheres não querem ter filho, o governo se mete na vida de todo mundo, esse das governo empresas. Está muito mais autoritário do que os anteriores, né? Acho que é um problema bem... Isso aí é uma coisa que está piorando bem. Aí eu, em particular, não vou à China, não tenho esse hábito aí de viajar, mas sempre converso com pessoas que estão lá recorrentemente e tenho lido também muito sobre isso. E os depoimentos são, quer dizer, comparar quem vai a Xangai hoje, e que foi mesmo há 5 anos atrás, é diferente, 10 anos atrás nem se fala. Mudou muito. O mood eu fui 3 anos atrás, não, 3? Fui logo antes do Covid, logo antes, 4 anos atrás, 4 anos e meio atrás, e fui antes, 10 anos antes. A diferença é monumental. Para pior. Para pior, só que isso tira, porque como o ciclo de infraestrutura acabou, restam 2 motores. O motor da exportação, para mim também se tiver, o motor da exportação e o motor do consumo interno.
E o motor do consumo interno eles não conseguem, porque Obrigado. a população não tem confiança. Então É. a população tem uma taxa de poupança muito elevada, por medo. Né? Por medo, porque você sabe que na velhice não tem nenhum fundo Ninguém vai te ajudar. estatal para te ajudar, então você tem que economizar o que for possível. Então o cara guarda 60% da renda e ponto. Né? É isso aí. Eu acho que a China não... A China a gente não vai ver mais aquele dinamismo. Acho que essa fase acabou. Obrigado. Agora, voltando um pouquinho aqui para o Brasil, acho que tentando abordar um pouco mais essa questão do desembarque aí, dentro de uma perspectiva, olhando o que aconteceu desde o início do governo Lula aí, a gente, nesses últimos meses aí, a gente tem visto a volta de algumas coisas que parece que quando elas acontecem, algumas vozes se levantam, né? Então, por exemplo, tem essa questão de o governo não fala em corte de gastos. Aí entra também no preço, começa a entrar a questão do BC, né? Existe um certo risco aí, né? A gente tem 2 eleições pela frente, né? Então acho que algumas coisas começam a aparecer que meio que dá aquela sensação de... Na verdade não está acontecendo o desembarque, a gente tem um hedge, né? O mercado está fazendo um hedge no sentido de, olha, os próximos 2 anos aí a gente pode ver algumas coisas que o governo está contratando e que elas podem meio que sair do trilho, né? Pode acontecer algumas coisas. Nesse sentido... da irresponsabilidade e tal, preocupa, é uma preocupação, as coisas que vão acontecendo, independente do externo, né? Elas vão acontecendo, coisas que já eram esperadas, né? Já eram esperadas, todas elas. Né? Todas elas já eram esperadas, mas alguns tentaram, não sei, acreditar numa certa responsabilidade, mas em certo aspecto é o PT sendo o PT, né? É o governo Lula sendo o governo Lula, né? Tá dentro do esperado, assim. Acho que sim, quer dizer, todo mundo, né, durante a campanha, o PT nunca fez questão de esconder o que ele gostaria, quer dizer, que é um gasto fiscal maior, que é um salário mínimo indexado, né, ao PIB nominal, isso foi uma das primeiras coisas que foi feito. Isso aí foi mais bizarro, isso estava na cara. Estava né? claro. Só que o que talvez as pessoas não esperassem é que o PIB fosse crescer em 2023. Ele realmente cresceu, continua crescendo em 2024, e isso, mesmo com esses vetores apontando todos nessa direção, quer dizer, mais gasto, tá evidente que esse arcabouço ele é insustentável rapidamente, né? Ele fica com 2, 3 anos aí de crescimento mais baixo, ou mesmo sem ser mais baixo, você já inviabiliza o funcionamento da máquina. Isso é uma coisa que agora, né? Quer dizer, ano passado você vai dizer que você não conseguia ver? Era óbvio que sim, né? Mas foi dado aí esse benefício da dúvida e, assim, algumas coisas aconteceram. Ele conseguiu, nessa agenda fiscal de arrecadação, ele mal ou bem conseguiu ter algum bom resultado, né, do ponto de vista do governo, né, que é sempre mais imposto, né, então CARF, então o que está acontecendo agora, e aí o Banco Central acho que entra nisso também, quer dizer, tem indicações aí, embora você assim, é sempre muito difícil você antecipar essa mudança na política monetária, né, porque o Banco Central ele sempre, né, ele sempre vai ter um incentivo de deixar as coisas organizadas, mesmo quando você tem talvez uma diferença de opinião lá dentro, né? Acho que fica óbvio para todo mundo que está lá dentro, com alguma rapidez, que em continuar esse conflito aí de, eu quero cair e você não... Esse é um perde-perde evidente, né? Aí você olha, quer dizer, a inflação em si, ela está bem comportada. Se não fosse essa confusão, digamos assim, que foi esse último ciclo de comunicação e execução de política monetária por parte do BC, a inflação está te mostrando que você poderia estar com o ciclo caindo, juro, normal, aí, ia ser atingir um número abaixo de 10, single digits, com tranquilidade. E agora, depois dessa situação, você criou isso daí, né? Não está claro, mas dificilmente, né? Quer dizer, agora você tem aí essa diretoria, né, o presidente e alguns diretores saem no final do ano, então você tem pouco mais de 6 meses, é difícil você colocar aí um choque de credibilidade que afiance que a política monetária a partir de janeiro vai ser exatamente igual a essa. É difícil isso, né? Então é uma coisa que a gente vai ter que conviver com essa incerteza aí. E eu acho que aí também tem que olhar para os dois lados, né? A gente tem visto críticas, né? Acho que em todos os jornais, decisões monocráticas, juiz falando fora dos autos, dando opinião sobre política, sobre a agenda legislativa, no exterior, é um negócio que não é legal. Você quer ver o juiz só nos autos ali da decisão, que nem juiz de jogo de futebol, né? Se é palmeirense roxo, eu sou flamenguista, você quer ver aquele juiz discreto, que não é o personagem principal do jogo. Normalmente
quando isso ocorre, o jogo é melhor. A gente também não quer ver a autoridade monetária falando fora da ata. Então, é de abrir entrevista, aí se apega num momento de dados muito ruins, aí depois não tem como voltar atrás. Aí a turma que é minoritária não vota junto. Aí qualquer coisa que vier daqui para frente não tem credibilidade. Todo mundo perdeu. Eu achei esse jogo assim, um foi burro, o outro foi burro, os dois juntos foram Péssimo. uma besta. E aí sobra para nós. Agora a pergunta que eu faço, voltando a esse ponto, e essa dúvida do fiscal, com essa agora perda de credibilidade no novo fronte que não tinha, que é a monetária, nos coloca numa rascada. 10,5 para quê? Nós já estamos num período altamente contracionista da política monetária. Se tivesse 9,5, o efeito ia ser quase o mesmo, ou o mesmo. De fato, ninguém espera que a inflação ano que vem seja 3%. E nem que a de 26 seja 3%. Não será. O Brasil é um país que tem uma inflação resiliente mais alta do que os concorrentes, seja porque tem uma máquina pública muito grande, seja por ineficiências da economia, nós somos menos competitivos. Então isso de fato leva a inflação final mais alta. E aí estamos numa enrascada, porque a gente gasta hoje 7% do PIB, 7% do PIB com taxa de juros. E aí essa visão com os Estados Unidos é muito mais condescendente. Eles têm uma moeda forte e eles são o que emitem a moeda. Isso dá uma grande vantagem. Mas os caras estão com 120% do PIB, com uma inflação muito acima da meta. E eles pararam a taxa de juros. Por que pararam de apertar? Porque, de repente, você começa a fazer a conta e falar, não faz sentido. Uhum. Pô, 10,5, na minha opinião, não faz sentido algum. Ficou... Posso só jogar uma provocação nisso aí? É um assunto que a gente não teve ainda a oportunidade de abordar aqui no Market Makers. Não, é que é do lance da política monetária. Porque, pelo que parece no discurso de vocês, parece que foi meio que o Banco Central contratou essa perda de credibilidade da política monetária. As duas alas contrataram juntas. Primeiro uma, depois a outra. Mas certo? as duas alas de dentro do Banco Central, do comitê. Primeiro é o seguinte, eu vou Sim, abrir porque- você... eu acho até que o Não, é que assim, Pedro- o fiscal, ok. O fiscal a gente já esperava Não, que esquece poderia... fiscal. Agora, Primeiro é o a seguinte, política monetária, então, o que aconteceu? pra Teve gente uma ter rodada perdido? de dados muito ruins nos Estados Unidos. Muito ruim, não, muito bons para a economia americana, ruins para a inflação, muito forte, mercado de trabalho, inflação. E aí, nesse momento, o Roberto abriu por sinal, o cara fez um trabalho esplêndido do Banco Central. E subiu os juros de 2 para 3. Eu acho até que 2 foi exagero. Mas não dá para culpar naquele momento de pandemia. Ele preferiu errar para baixo. Ele subiu de 2 para 13,75 no ano anterior e no ano da eleição. E não levou tanta pedrada quanto levou num ano que ele já estava trazendo a inflação para baixo. Então, acho que talvez tenha um psicológico aí atrás. É possível. É possível. Mas, de fato, ele abriu a reunião, deixou virar público, que se apegou a uma tese mais rock, e 2 semanas depois, quando teve a decisão, esses já haviam tido uma rodada de dados mais favorável. E você ficou preso no argumento. Só que o segundo bloco, que é o bloco de diretores colocados pelo Haddad, que queriam votar por 50, não dá aqui para dizer, seria leviano dizer que eles votaram 50 porque o Haddad mandou. Eu veria argumentos por 50. Eu teria votado nos 50 se eu pudesse influenciar, eu até falar, deem 50. Que não faz diferença. Mas, ao perceber que ia ter uma maioria com 25, uma decisão unânime geraria mais credibilidade. Mesmo sendo uma mensagem mais rock. Na hora que você vê essa divisão, o mercado tá vendo? Quando o cara sair, vai entrar um novo diretor aí, e a inflação apontando para cima, ele vai jogar o juro para baixo igual a Dilma. E foi o que o Felipe Guerra, na entrevista para o Neofilho, Felipe Guerra, seu sócio ali na Legacy, ele até foi uma decisão hawk, que em tese deveria jogar para baixo as expectativas de inflação, Sim. e na verdade jogou para Subiu cima, o né? juro, Então foi a pior decisão Só que possível. tem né? algum economista aqui na mesa? Tem. Tem 2, né? Tem. Eu não sou praticante, você com muito mais melhor economista que eu. Esses juros mais altos, com a taxa de juro futura mais alta, leva a uma queda da inflação e do PIB para o ano que vem. Então a expectativa tinha que ser de inflação mais baixa. O fiscal não é suficiente. Esse fiscal, que é ruim, tem os problemas que a gente sabe, não é suficiente para desancorar isso tudo. A gente se colocou numa enrascada. E é uma enrascada de narrativa.
Ficou ruim aí, assim, na verdade, eu acho que o Banco Central, ele praticamente, com aquele episódio lá no FMI, ele abriu mão do benefício que ele tem de fazer as reuniões de 45 dias. Ele meio que fez um intermeeting ali, né? Uma live. Acabou se colocando numa situação difícil e vai demorar um pouco, se é que essas expectativas aí de 2025, 2026 vão voltar para o 3,5, que já era um nível desancorado, mas pelo menos elas estavam quietas lá um tempo ali, né? Agora já estão maiores, né? E eu concordo, né? Quer dizer, foi um problema aí autoinduzido. Não é simples sair disso aí. Agora, a inflação ela está com uma qualidade tão razoável, né? Que se a gente tiver alguma sorte aí lá de fora, até dá para pensar num cenário onde essas coisas aí parcialmente se revertem e eventualmente o Banco Central consegue retomar a queda de juros. Aí, de repente, eu não sei, eu fiz um muito painel, difícil prever, mas pode ser que consiga. Eu fiz um painel semana passada foi semana passada ou retrasada, com o estrategista global do BlackRock, num evento. E eles apostam em 2,8% de inflação para os Estados Unidos ano que vem. Se isso for verdade, somente se isso for verdade, tem uma desaceleração, porque os juro de um mês hoje nos Estados Unidos, hoje, na tela, está 5,25. Então, isso para eles é contracionista. Então, imaginando aqui que a economia americana comece a crescer menos, que é um cenário altamente favorável, continua crescendo menos, a inflação começa a ceder, a de bens já cedeu, o que está se mantendo mais resiliente é a de serviços, igual na Europa, igual foi no Brasil. A de serviço do Brasil foi a última a vir, dado o que aconteceu da pandemia, é razoável. Se isso acontecer, a gente pode estar falando de juros de 8,5 de novo. Se o juro lá tiver 3,5, aqui pode ser 8,5. Se lá tiver 4, a gente pode estar falando de 9,5. A gente não necessariamente vai ficar preso nesses 10,5. Agora, a gente está preso hoje num conflito de perda de credibilidade. E isso foi totalmente desnecessário. Foi desnecessário. E um ponto que eu acho interessante desse governo é que o Brasil mudou muito institucionalmente. E as pessoas acho que não têm essa percepção. Então fica aquela história. A minha esposa, né, ela tem lá os cachorrinhos dela, né? Cachorro pequeno late, mas não morde. É meio parecido. O cara fala, pô, vou tirar a independência do Banco Central. Não vai, isso aqui é um retrocesso. Ah, tá bom, não vou. Não, eu vou... vamos reestatizar a Eletrobras. Não, você não vai, é um retrocesso. Ah, tá bom, não vou. Peraí, tem uns decretinhos aqui do Marco de Saneamento, que desde 1822 nunca ninguém botou dinheiro no setor. Veio o Marco, o pessoal botou 130 bi, pô, quero estragar, vou dar mais tempo. Não vou proibir que tenha que ser privatizado. Numa manhã o Congresso, derrubou. Então fica aquele negócio. Petrobras, vou mexer no dividendo. Vai lá a empresa, roller coaster, desce, cai, perde 20% do valor. Já pagou 50, está dizendo que vai pagar agora os outros 50. É uma perda de tempo. Cria volatilidade e no final o cara não faz nada. Por exemplo, agora entrou a nova presidente da Petrobras. A gente acabou de passar por um processo de minoritários no exterior que custou uma fortuna. Fora isso, FBI, SEC... O que sobrou ao governo de estatais na mão? Qual o menu de estatais que tem? Tem lá o Correio, mas o estatal importante é a Petrobras. Vai fazer uma outra passadina? Não vai. Quer dizer que vai tomar as melhores decisões? Não necessariamente, provavelmente não. Mas a única coisa que eu acho é que o Brasil institucionalmente também ficou mais robusto. Então hoje você não consegue fazer as coisas que você fazia 15 anos atrás. Então essa perda de credibilidade... Presidente do Banco Central mal sucedido na carreira, depois do Banco Central. Tombini. Quem quer ser o próximo Tombini? Aquela cadeira tem um certo peso, né? Pode ser um puro teatro, pode ser, eu não conheço pessoalmente. O Galípolo hoje de manhã deu uma entrevista irretocável. Sim. Falou, meu compromisso é com a meta de inflação, permaneceremos contracionistas o tempo suficiente para a inflação convergir. Agora, pergunta, 9,5 hoje não seria contracionista? Pergunta para você. Então, assim, Walter, eu talvez discorde um pouco, assim, porque a intenção das políticas acho que é muito sabida e muito clara, né? O governo ele encontrou
né? Acho que desde o tempo em que o Lula era presidente, muita coisa mudou e o Congresso hoje é um elemento mais difícil. Não, quer dizer, não, você tem que governar. As emendas cresceram muito, né? O orçamento hoje a parte livre dele depende muito do Congresso. Então, Sim. isso é uma coisa que se impôs aí, essa realidade. Agora, a intenção do governo é muito clara. Tem aí algumas travas, mas para várias outras coisas a gente sabe, e até coisas muito mais graves do que essas que a gente está falando aqui, essas travas não funcionaram, muito pelo contrário, né? Então, eu sou, a médio prazo, eu sou mais cético aí. Eu vi hoje a Petrobras questionando as decisões do Toffoli e falei, pô, sensacional, né? Porque tem TCU atrás, tem o compliance da empresa, o cara que está no compliance tem que agir. E a Petrobras hoje foi lá formalmente ao Ministério Público e questionou, mas peraí, vale ou não vale essas decisões? Como é que é esse negócio? É a própria empresa estatal questionando, como é que faz? Eu acho que isso mostra um país mais amadurecido. As intenções são claríssimas. Eu tenho muita dúvida da capacidade de execução. A capacidade de execução tem sido limitada aí por vários fatores, mas acho que está em aberto aí para o futuro, como que isso, tanto na política monetária, quanto na política fiscal, quanto ao BNDES, que por enquanto tem sido, está quieto lá, não está fazendo acabei quase de ter nada. surpreendido, não fazer nada, né? Não fez nenhuma grosseria por enquanto, mas a gente sabe os níveis de concessão de empréstimo que o BNDES atingiu sob o Lula, chegou a 4% do PIB, Exato. ali no auge, em 2013, 2014. Né, era o terceiro maior banco do mundo, né? Em termos de ativos, era maior do que o Banco Mundial, do que todos esses aí. Né? Não sei. Agora, o pessoal também deu uma grande. Teve um erro aí, né? Quando mudaram a regra de doação e criaram o fundo partidário, e hoje o Congresso não precisa mais do governo para nada, né? E ao contrário, e o que isso criou foi uma fidelização, né, dos congressistas ao partido. Se você não seguir minha linha, não fizer o que eu estou falando, eu não te dou a grana, você não se elege. E eu acho que o segundo semestre desse ano a gente vai ver uma eleição pelo todo histórico, né? Eu acho que as pessoas também... Isso pega um pouco a narrativa. Como a eleição passada, no nível... a eleição para presidente foi decidida por uma guerra de rejeições, o pessoal parou de olhar para aquele filme de um Congresso mais à direita. 14, 16, 18, 20, 22. E eu acho que essa eleição agora no segundo semestre promete ser histórica. Então isso começa também a colocar certas restrições. Porque se você começar a perceber sangue na água, começar a perceber um pato manco, você também começa a limitar mais ele e começa a ser mais refratário a qualquer tipo de movimento. Eu antevejo isso. Acho até mesmo que para o próprio judiciário ficou um negócio muito desgastante. Começa a ser uma coisa meio assimétrica. Começa a ser uma coisa meio que não tem retorno, entendeu? E com uma perspectiva de alternância bastante alta em 26. Eu acho até que é muito capaz da gente ter em 26, e seria muito salutar, é bom para a democracia isso, renovação, de 2 candidatos que nunca disputaram a eleição. Seria sensacional. Mas eu acho que está muito cedo aí para qualquer inferência aí sobre isso. Mas parece ser o caminho, né? De hoje. Não sei, Walter. Acho que vai rolar muita água ainda. Muita água. Eu sinto, assim, pelo desenrolar das narrativas, e até pelo um pouco do tom do Pedro, eu acho que eu já fui mais otimista esse cenário de 2 candidatos que nunca concorreram. Acho que se a gente manter do jeito que está, a gente pode acabar continuando num sistema polarizado, assim, da maneira de conduzir, né? Acho que assim, eu estava desenhando aqui enquanto vocês estão falando, né? Como fica o cenário, mas parece que o cenário não mudou tanto assim quando você olha para números, mas a narrativa e o entorno tá muito estranho, assim. E até eu fiquei preso na questão do próximo Banco Central. Queria voltar um pouco nisso. Porque assim, se o Banco Central, pensando que o governo PT não surpreendeu, fez tudo o que faria, a indicação é de uma pessoa que o PT indicou.
E por mais que ele tenha trazido discursos, né, eu vi essa entrevista, eu vi o papo, desde a ata do Copom, acho que ele tem sido um pouco mais alinhado, né, tem sido um discurso bom do Galípolo, mas se o juro cair quando não deveria cair, não vai surpreender ninguém também, porque a gente espera um Banco Central dovish. É isso que o mercado coloca na conta, essa preocupação de que está meio que precificado no juro futuro, assim, uma perda de credibilidade de política monetária já contratada? Assim, Então, não é, né? Porque você olha, não tem queda na curva. Não, mas até na longa, assim, o juro não cai. O juro né? não cai, exatamente. Ele está, assim, na verdade... Mesmo que a Selic caia... Os juros reais são ainda altos, né? As Bs estão todas ali em torno de 6,15, 6,20. As implícitas subiram um pouco recentemente com esse episódio aí, desde do FMI e tal, com a ata e tudo, né? Mas é aquilo que eu estava falando no começo, quer dizer, o mercado ele não consegue antecipar, não, então o cara ele vai ser um pau-mandado do Lula, ele vai cair o juro, vai chegar, tudo bem, ele vai esperar aí o Roberto Campos sair, mas depois vai ser assim, o mercado não consegue colocar essas coisas as of now, assim, no preço. Né? Que tem é razoável, ainda, né? Porque a gente não tem essa informação. Tem ainda, assim, e assim, esse Banco Central, ele, tudo bem, agora está acabando, né, essa composição vai durar mais 6 meses, mas ele já desenrolou novelos piores do que esse. Né? Ano passado, menos de um ano e meio atrás, as pessoas acharam que, primeiro, que o presidente do Banco Central ia sair, ou ia ser demitido, ou ia pedir demissão, e a meta ia para 4,5 e ia ficar uma coisa insustentável. Não foi isso que aconteceu. Né? Mal bem, ele conseguiu manejar muito bem aí politicamente aquele momento, né? Foi realmente algo que acho que muito pouca gente esperava, né? Aquele desempenho, né? Então ele conseguiu. E o Haddad teve um papel bacana aí. Teve um papel aí de apoio. Então agora... Inclusive a gente ganhou, né? De 1 para 2 anos, o tempo para perseguir a meta, que é o que se faz no exterior, né? Foi uma evolução. Então, mas isso é uma coisa também que está pegando, porque até hoje não saiu, não tinha saído o decreto. Que, né? E aí estava um negócio meio... largado para o fim do ano, o Haddad chegou a falar, não, isso aí não é prioridade, mas aí de repente virou prioridade, vai ser entregue aí, acho que por pressão clara aí do Banco Central, vai ser entregue até o fim do mês, né? Vai coincidir ali com o CMN que vai renovar a meta, né? Vai confirmar a meta de 25 e definir para frente. Então, eu acho, assim, voltando à tua pergunta, né? Quer dizer, o mercado, por enquanto, ele não faz isso daí, né? Então, é difícil você manejar essa curva de juros aí, em termos de B, em termos de implícita, né? Porque o subliminar da inflação, a inflação está boa, né? Se não fosse essa confusão, a gente estaria aí com a perspectiva de ir com juro aí pelo menos a 9,5 aí com alguma tranquilidade, né? Talvez ainda dê. Eu acho que ainda dá. Talvez ainda dê para remendar essa situação. Acho que a gente vai precisar de ajuda. Vai, volta. Vamos precisar de ajuda do externo, vamos precisar, né, que o Focus caia. É difícil, né? Porque, eu já coloquei aqui em 3,70, vamos ver o que esses caras vão fazer aí, né? Então, não vai voltar tudo, né? Mas... Agora tem um ponto aqui, né? Complementando o que ele está dizendo. O próximo presidente do Banco Central é presidente de um BC independente. O cara vai ter um cargo por 4 anos. Ele vai ter a previsibilidade de trabalhar 2 anos para esse governo e 2 anos para o próximo governo, que pode ser o presidente reeleito, pode ser um outro presidente, pode ser o Haddad, pode ser o Tarcísio, pode ser qualquer um. Então se coloca no lugar dele. É dado que o cara vai comprometer a biografia dele? E outra surpresa, o próprio Galípolo falou isso quando chegou no Banco Central. Puxa vida, você vem aqui, tem já um staff que está aqui há muito tempo, que trabalha junto, que vem com uma base de dados enorme, já tem processos, procedimentos. Nosso Banco Central, competente, organizado, com uma estrutura robusta. Você não chega e bota tudo de cabeça para baixo. Você pode botar. De novo, a gente teve o exemplo do Tombini, vou lembrar de novo. Foi um exemplo desastroso. Não foi muito bom para ele, não foi muito bom para o governo, não foi bom para ninguém. Só que ele não tinha independência. Agora, com independência, passa a ser uma relação também que pode ficar muito assimétrica para o presidente do BC. Então, ganhar a credibilidade do mercado, vai ouvir gritaria e tudo, mas, de fato, já está claro que essa independência
pelo menos o Congresso não está disposto a tirar, né? Não, isso acho que está bem claro que não está disposto a tirar. Mas vamos ver, né? Quer dizer, como é que eu... Isso depende possível, muito das pessoas, né? Isso depende muito das pessoas. Então, assim, se você não... Uma coisa dá para dizer, quer dizer, se você não tivesse uma pessoa com o perfil de habilidade política do Roberto Campos, talvez essa pessoa não tivesse ficado no Banco Central. Acho que vários economistas aí que eu conheço não teriam se comportado. Ele conversou com os membros do governo, então ele teve uma atitude. Então depende muito da pessoa que você coloca lá. Né? Viu, futebol, pois é. Então depende muito assim do tipo de pessoa, da pessoa específica. Então quem é essa pessoa que vai estar lá? A gente não sabe ainda, né? De fato, o que está acontecendo é que o resultado disso tudo é uma política mais contracionista. Você está vendo juros mais altos, implícita mais alta, as Bs não cedem. As Bs hoje estão trabalhando num prêmio muito parecido com o do Dilma. E aí você vai comparar o quadro agora com o lá. São quadros diferentes, a gente não vai pegar 18 trimestres de recessão. O país, com as reformas todas feitas nos governos Temer e Bolsonaro, aumentou a produtividade, é óbvio que aumentou. A gente não sabe quantificar, por isso que cresce mais. Por que cresce mais? 5 anos crescendo mais, nego errando 3% todo ano. Se você falasse, pô, o erro é para cima e para baixo, todo mundo errando para baixo, sempre. A diferença é em quanto errou. Um errou 5, outro errou 2, em média erraram 3% ao ano, todo ano. Então, provavelmente, a gente está com a produtividade maior e, além disso, tem essa força do setor externo. E isso tudo tem surpreendido. Então, assim, eu não estou pronto ainda para ficar muito pessimista, não. E quando você olha para os preços dos ativos, o real está 20% descolado dos termos de troca. Desde que começou o vai ter golpe, não vai ter golpe, abriu a boca de jacaré, nunca mais fechou. Um dia chega. Pode demorar anos? Pode. A Bolsa nunca ficou... a Bolsa hoje está mais barata que em janeiro de 2009 e está mais barata que em abril de 20. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Desde 2002, na eleição, a gente está falando de barata, não é preço-lucro, né? Sim. Desde 2002 não está nesse valuation. Isso quer dizer que vai voltar agora? Não, provavelmente não vai, ainda mais com esse ambiente. Mas está muito barata. Então, olhando para a curva de juros, para o prêmio embutido, para a moeda, para a Bolsa, de repente você vê amanhã, daqui a 4 meses, dados bons da economia americana, mercado de trabalho mais calmo, CPI mais controlado, pode ter uma mudança de expectativa muito rápida. Uhum. Só tem que tomar um certo cuidado com certezas. Ninguém tem. E as pessoas mudam de opinião, apaga o Twitter, apaga o escreveu, some com o research e pronto. Eu gosto de brincar lá na Quest é o seguinte, economista em janeiro, puta, me mostra onde o mercado pode estar errado, onde o consenso pode estar errando. Tem muito mais valor isso do que tentar, porque em 31 de dezembro o cara já revisou 11 vezes o que ele viu em janeiro, 31 de dezembro ele acerta. Né? Antes de entrar, eu queria falar de preços, mas antes, só para fechar toda essa... Tá muito legal aqui o papo, né? Tem muita informação, mas eu queria só, para fechar do Jobim, que você jogou no ar, que eu não consigo... Eu estou cético, mas nesse estrutural. Aí. Eu queria ouvir um pouco mais do porquê estar cético. Porque até então, assim, pelo menos como eu estava desenhando aqui, né? A gente tem um estrutural bom ali de um longo prazo, seja lá qual é esse longo prazo, né? Mas em termos de balanço comercial, petróleo, soja, enfim, as surpresas positivas do PIB. E a gente tem esse meio do caminho que está complexo agora. Mas você disse que está cético aí mais para médio prazo. Por quê? Porque, assim, o que eu vou dizer? É difícil, assim, a tendência da gente em gastar mais, né? Quer dizer, em ter essa demanda por gastos, né? E governos populistas que eventualmente atendam essas demandas, acho que é uma coisa aí muito, muito intrínseca. E eu não sei se hoje o principal problema do Brasil é se você vai ter uma alternância ou não, uma eleição ou não. Acho que a gente já passou desse ponto, né? Quer dizer, a gente tem... enfim, tem acontecido coisas no país em relação à estabilidade de regras, né? E a influência de um poder sobre o outro que... acho que fica mais difícil de você prever mais ou menos onde essa história vai terminar. Entendeu? Então, acho que é uma coisa que está mais difícil de ver. Isso é o que mais me preocupa também. Isso eu acho que é o mais importante. É a diferença de volatilidade para previsibilidade. Volatilidade,
tem um preço. Imprevisibilidade, você cancela o projeto. O investidor hoje não bota dinheiro em bolsa. A bolsa está barata, não põe. Acho que vocês chegaram onde eu queria chegar. É por isso que não está vindo dinheiro de fora? Vocês acham que... Eu acho que não é por isso. Eu acho que nesse momento não é por isso. É assim, é o que o Walter falou. A bolsa, ela está num preço muito barato, ela está mais barata, quer dizer, os múltiplos estão menores do que ali no começo do governo Dilma, na época de 2015. São 20, 30 anos de múltiplo. Realmente, agora... Vai ter esse fluxo, quer dizer, o que faria as pessoas comprarem as ações? Você tem uma situação de renda fixa no Brasil que ficou atrativa, né? Quer dizer, talvez você conseguisse aí namorar com um juro abaixo de 10, mas também não ia ser muito abaixo disso. Acho que ia parar em 9,5, mas agora talvez fique em 10,5, 10. Então, assim, aquele impulso extra para a Bolsa que acontece quando o juro deixa de ser 2 dígitos, né? Passa para 8 e tal, você meio que não vai ter, né? E eu acho que é importante ter em mente o seguinte, quer dizer, lá fora, isso a gente pode discutir, mas eu acho que você está num ambiente mais inflacionário, né? Acho que o Fed ainda está tentando convencer as pessoas de que, olha, eu estou quase lá. Eu fiquei até surpreso porque ele está repetindo o erro, né? Ele, no final do ano passado, ele viu ali 4 inflações muito boas, viu o giro da inflação ali em perto de 2%, e sugeriu para o mercado inteiro que, cara, eu tô perto de cair o juro aí, entendeu? Mais 2 números, aí não veio nada disso, o negócio subiu todo de novo, né? Você está girando... todo mundo. Decepcionou, foi, né? Teve uma reprecificação grande da renda fixa ali entre... enfim, no primeiro trimestre inteiro, e o auge disso foi em abril, né? E agora, de novo, ele está com essa estratégia, né, de tentar dizer, olha, eu preciso aqui de um... Né, embora as médias móveis da inflação estejam hoje aí entre 2,5 e 3, vão continuar nesse patamar durante as próximas reuniões do Fed, a de julho, a de setembro. Então, para mim parece difícil que o Fed corte seja em julho, seja em setembro, mas ele ainda está transmitindo ao mercado essa narrativa. Tem um viés de corte, eu estou buscando ali um ponto de corte. Isso, de certa forma, está ancorando um pouco os mercados, limita aí a renda fixa. Eu acho que a gente pode estar próximo aí a uma mudança de paradigma. Por quê? Porque com esse gasto fiscal que você vê no mundo inteiro, ele não vai diminuir. Entendeu? Uma coisa da pandemia e desses eventos recentes foi que, cara, os políticos descobriram, eu aqui, Estados Unidos e outros países, o Brasil inclusive, ele disparou entre 10% e 15% do PIB em 2 anos, né? E se o preço foi aí 1 ano de inflação um pouco maior, e se você conseguir, do jeito que o Fed está falando aí, voltar para uma situação de inflação de 2 e a Treasury girando em torno de 3, é como se esse negócio tivesse saído de graça, entendeu? Saiu de graça se foi isso. Eu acho que a gente não está diante disso por vários fatores. O gasto público ele continua forte, os políticos continuam dispostos a gastar, até que, enfim, haja um problema de confiança que estope isso daí. A gente viu, por exemplo, algo parecido com isso em 2022 na Grã-Bretanha. Nos próximos 5 anos, acho muito provável que os Estados Unidos tenham ali um emerging market moment, onde a Treasury eventualmente chegue a um nível que o Congresso vai ter que se reunir meio que de emergência e fazer ali um corte de gastos ali, né? Então, com tarifação, com essa continuidade de gastos, o ambiente ele continua adverso para a renda fixa, né, como um todo. E isso acho que se transmite aqui também. Isso limita o quanto que o Banco Central possa cair o juros. Se não fosse essa confusão desse último ciclo de comunicação, tudo bem, acho que daria para chegar aí a 9,75, 9,5, mas também não era muito mais do que isso, né? Agora, para chegar lá, a gente vai ter que rebolar aí, ver se conserta esse problema. Mas assim, aí acho que médio prazo, longo prazo tem 2 coisas. Primeiro, essa que o Walter falou, que assim, a produtividade do agro, né? A penetração e o tamanho da produção de petróleo, né? De proteína, disso tudo atingiu um patamar muito maior e parece que vai continuar se expandindo. Então, isso é um positivo para o país, né? Agora, como que isso vai ser investido, né? Se isso deveria, né? Isso está sendo proposto por alguns economistas. Se isso é uma riqueza que você está descobrindo, você deveria criar um fundo com uma governança para você administrar esse dinheiro. Até para a doação holandesa, né? Não vão real para um, como a Noruega faz. Mas, cara, no Brasil isso aí você acha que vai acontecer?
Pô, Se acontecer, muito vai ser mal difícil, feito. entendeu? Então, de repente, vai enriquecer algumas pessoas, não Exato. a população como um todo, né? E aí, então, assim, esse médio prazo dessa governança, né, eu acho que... Mas isso acho é que a bom gente para a tem economia e isso cria riqueza para o país. É, Você pode destruir dinheiro com fundo, quer dizer, mas uma mudança. O Brasil está virando um exportador de verdade hoje, de primeira categoria, que nós nunca fomos. A gente era minério e aço e acabou. isso. Agora o negócio é bem mais robusto e vem de todos os lados. Eu não sei se eu 100% concordo que o mundo vai ser mais inflacionário, mas eu 100% concordo que hoje a chance da Bolsa e para quem ela tem que torcer é para desinflação nos Estados Unidos. Sim. Porque ela teria duas maneiras. O Haddad chega amanhã de manhã, chama coletivo de imprensa e fala o seguinte, ó, nós vamos desindexar o salário mínimo da Previdência e nós vamos cortar gasto. Dou o que doei, o presidente aqui apoiou e o projeto é esse aqui, tem 18 pautas. Isso aqui a gente vai fazer. Melhorar o gasto público, melhorar a eficiência, não vamos deixar o serviço piorar, mas tem que cortar o gasto. Isso é dar uma porrada na Bolsa. Eu acho que a chance de acontecer é próximo de zero. Dado que eu acho que é próximo de zero, sobra uma alternativa. A alternativa é a inflação americana ceder. Nessa ausência, além de tudo, você tem hoje fundos de renda fixa, fundos isentos, produtos muito interessantes, alternativos, etc., fora as BEIs, né? Fora os CDBs dos bancos, que dão para o investidor um retorno razoavelmente alto sobre a inflação, garantido, né? Porque, de novo, nós estamos com 7,5% de juros real. É muita coisa. 7, 7,5%, não interessa. Em qualquer lugar do mundo, você ganhar 7% sem fazer nada, e o gringo tem dificuldade de entender isso. Para o brasileiro, dívida pública local tem risco zero. Mas você vê que não tem o fluxo. Não tem o fluxo do gringo na B, não tem o fluxo do gringo na Bolsa. Então o gringo não entende. Não tem isso. Não, o gringo não entende. Só que a gente sabe. Pô, ganhar 7% dando dinheiro pro Itaú guardar para mim, tá numa boa. Não vai acontecer nada comigo, vou receber tudo de volta. Boto no BTG aqui, não tem problema, né? Então, assim, isso fica muito complicado para a Bolsa, porque o custo-benefício, o risco que você está tomando, sem ter nenhum sinal de cenário melhorando. Agora, uma coisa eu garanto, se por acaso a inflação lá fora ceder e você começar a ver juros americanos caindo, tem uma reprecificação muito forte. Tem. E o Brasil é um dos mais favorecidos, porque quanto pior você está do ponto de vista fiscal, mais você está apanhando. Olha tudo que está acontecendo com o Brasil. O México está em outra situação, completamente diferente. E quando o Jobim falou aqui, até dói. O México é muito melhor que o Brasil. Do ponto de vista macroeconômico, sim. Melhor. No resto todo é uma porcaria. Mas assim, tá dando um show, porque tem dívida muito baixa, é fronteira com os Estados Unidos, vai receber as maquiladoras todas. Então os caras estão em outro patamar. E aí, se vai falar de risco político, bom, basta ver a quantidade de candidatos que morrem nesse ano. O país dominado pelo narcotráfico. Então, não dá para falar aqui. De novo, a Índia é muito melhor do que o Brasil. Fora toda a pobreza, fora a diferença de castas, Sim. fora falta de saneamento público, fora o cara fazer as necessidades dele no Rio na sua frente ali, é muito melhor do que o Brasil? Não é. Mas macroeconomicamente são. E, de novo, a China, na minha opinião, não vou abrir esse caminho, que é um caminho conversa de bar, mas essa guerra geopolítica China-Estados Unidos, que a China usa como peão da Rússia ao Irã, né, tá abrindo um caminho maravilhoso para a Índia, porque tá pegando a estrada livre, porque é neutro. Então, quer produzir na Ásia mais barato, vai para a Índia. E é para onde as coisas estão indo. Acompanhei até postei nas redes o discurso do Paulo Guedes no evento de encerramento da Spectre. Ele fala muito sobre a Índia, né, e principalmente na agenda na questão de consumo de energia, que é algo que vai começar a ser, não só a energia em si, né, mas alimentos, né, população que enriquece naturalmente vai consumir mais alimentos de mais qualidade. E é 1.300 bilhão, né? 1,3 bilhão de pessoas. Outra coisa importante, né? Inteligência artificial. Lá em Harvard, o cara repete isso todo dia até ver se entra na tua cabeça. Não existe ainda inteligência artificial do ponto de vista de inteligência artificial per se. O robô não vai tomar a decisão. A gente não está nem perto desse momento. Ainda não... Esse singularity, se é que vai ter no limite. Não chegamos lá. O que a gente tem é augmented intelligence, a inteligência aumentada. Então você tem uma capilaridade de dados e uma rapidez que eles se processam
que você não olha só para o passado, você consegue fazer dados preditivos, né? E todo mundo que tem um business, qualquer tipo de business, inclusive o nosso, tem que começar a usar isso, para você poder se antecipar a tendências. Isso traz dá um aumento enorme de produtividade. Isso vai acontecer no mundo e o Brasil está razoavelmente conectado, a gente vai pegar isso. Mas isso vai aumentar, isso já está incrementando muito a utilização de energia. Isso. E nós temos aqui um potencial de energia imenso. Então, assim, eu não consigo ficar tão pessimista. Eu vou dar um outro exemplo que a gente não falou. Ano passado, em janeiro, se você chegasse no mercado e falasse assim, qual é a chance da reforma tributária? 0. Nenhuma. Impossível. Não vai acontecer. Aconteceu. Está demorando para burro. Tá sendo a brasileira. Mas é uma reforma tributária. 7.500 tributos aí vão sumir. Isso também vai dar algum ganho de produtividade. Tem um estudo do MIT que diz o seguinte, que economias de renda média têm um aumento de produtividade entre 25% e 33% em 10 anos. Como a nossa tende a ser uma reforma subótima, talvez não seja isso. Mas alguma melhoria de você eliminar 7.500 tributos também vem daí. Então, assim, o cenário é complexo. Eu acho que as pessoas hoje estão todas lá pro vai dar tudo errado. É capaz de não dar. E o mercado, geralmente, as oportunidades surgem quando Tem os má extremos, precificação. né? Quando tá no extremo do vai dar merda ou vai dar tudo muito bom. Né? O Jorge Paulo Lema fala sobre garantia lá nos anos 90. Ficou com o preço de Argentina, compra, preço dos Estados Unidos vende. E tem sido uma regra de bolso boa. Só dando um spoiler, esse episódio eu trazer um spoiler do papo que a gente teve com o CEO da Tupi, que vai ao ar daqui a algumas semanas. Ele fala que 6% da eletricidade dos Estados Unidos vai para data centers e em 2 anos esse número duplica. Assim, isso é um número absurdo, né, em termos de quantidade, e hoje não existe essa energia. Ainda bem que o João Braga não está aqui, viu? Por quê? Porque a gente tem essa briga de Bitcoin. Já o pessoal vai dar uma cajadada no Bitcoin, porque usa energia pra cacilda. Uhum. Atrapalha o trabalho dos bancos centrais com o mecanismo de câmbio, não tem mais proteção. Ajuda a lavagem de dinheiro, ajuda a tráfico de droga. Assim, tem uns inimigos tão grandes, né, contra esse troço que não faz sentido. Esse é um outro motivo. Sabe quanto já saiu do Brasil esse ano por Bitcoin? Quanto foi para o exterior? 18 bi. Então tem hora que tem que felar o imposto e pau. Vai brigar, o cara vai reclamar, sabe? Foi citado, vai pedir tréplica. Não, essa sua opinião com certeza vai gerar muitos comentários aqui nesse vídeo. Não, e mais, né? Cripto é um movimento de desconfiança às instituições, né? É implícito, óbvio, né? Walter, então, aproveitando... uma hora vem uma resposta, né? Josu, você quer trazer mais algum ponto desse? Eu queria ouvir sobre preço. Não, vamos... Acho que... polêmica acaba sendo... Polêmica a gente tem bastante aqui, mas acho que pode falar sobre preço mesmo. Assim, que foi uma discussão tão profunda que quando a gente traz o preço para isso, acho que... Mas o preço também é decorrente disso, né? Então, queria até saber o quanto que tem essa relação, porque o preço ele acaba sendo meio que o termômetro, né, para medir como está o paciente ali. Hoje a gente tem, né, uma bolsa barata, como vocês concordam, mas valuation não é gatilho, a gente sabe que isso pode ficar por muito tempo, se não vier fluxo. A gente tem um juro que talvez não deveria estar onde está, se as condições fossem melhores, não sei se são as condições, as narrativas, ou se às vezes os bancos centrais vendo algo que a gente ainda não está vendo. E tem o câmbio, né? O câmbio, bom, não vou nem entrar muito no mérito, mas a gente terminou 2023 com um programa onde falava-se de um dólar podendo chegar mais perto de 4,20. E hoje a gente está com o dólar persistentemente acima de R$5. Enfim, como é que vocês veem o mercado em preços, né? Pensando até com a cabeça, eu sei que vocês não são os gestores, né? O economista, mas vocês estão ali perto dos risk takers e têm também opinião sobre isso. Bom, até no meu caso é complexo, porque qual gestor, né? De qual fundo? São 140 fundos, quase 20 subestratégias, mas assim, cada um tem sua cabeça. Mas acho que todo mundo concorda, não é para onde vai, tá? E aí que o ouvinte aqui, o nosso espectador, não confunda onde deveria estar com para onde vai. O real deveria estar a 4. O real hoje, o preço que parece justo, você vai dizer, o que é justo? Pega o que a gente exporta, pelo preço que a gente exporta, pela quantidade que a gente exporta,
versus o que a gente importa pelo preço que a gente médio importado e quantidade importada média, você olha um gráfico histórico, chama termos de troca, o real deveria estar a 4. Esse seria o preço justo. Eu imagino o seguinte, se hoje a gente estivesse tranquilo com o Brasil econômico e politicamente, o real estaria sendo negociado a 4. E, dado esse cenário de longo prazo, de crescimento das exportações, que me parece, de novo, uma certeza, não é uma suposição, não é hipótese, é a certeza. As exportações brasileiras vão crescer muito nos próximos 4 anos e a economia brasileira não parece ter a força suficiente porque você aprende lá na economia no primeiro ano, na primeira aula, que a exportação depende da renda mundial e a importação depende da renda doméstica. Então a exportação depende só de você. Graças a Deus a exportação não, depende do mundo. E o que a gente está começando a vender é um troço que é meio inelástico, que é óleo, e a gente ainda não está pronto para viver num mundo sem combustível fóssil, nos próximos 30 anos provavelmente, e alimentos, mesma coisa. Talvez um dia vai ter um cara lá que vai criar um troço que, pô, jogou na água, bum, saiu um prato de comida. Jetsons, né? A gente parece muito longe disso. Então essa certeza levaria o real a se valorizar bastante nos próximos 4 a 5 anos. Segundo ponto, a Bolsa, se fosse voltar para a média histórica de negociação preço-lucro dos últimos 30 anos, teria que subir 25%. Vai subir? Não. Até falamos aqui que hoje não parece ter muito trigger, a menos que o juro americano comece a inflação leve os juros americanos a baixarem. Porque hoje o que segura também, o Pedro fala do 9,5, né? Roberto Campos disse, puxa, o juro neutro no Brasil justo seria hoje 4,5, mais alto que o do passado, porque a gente tem a dívida mais alta. 5 mais 4,5, 9,5. Mas se não for 5, for 4, 8,5. Então a gente está dependente de lá. Então falamos de bolsa, falamos de câmbio. Se a pegar as Bs, a gente deveria estar com a B50 ao mesmo preço que estava quando a Dilma estava fazendo 18 trimestres de recessão consecutiva? Não, não deveria. Então também deveria ter um fechamento de preço muito grande. Dado isso tudo, o que eu posso dizer, sendo redundante, não é muito animador aqui para trazer uma novidade para o programa, mas nós estamos Fed dependent. E aí tem um ou que eu acho de baixa probabilidade, mas eu acho que eu quero provocar o Pedro para ouvir ele sobre isso. Vai chegar no ano que vem e o governo vai ter um dilema grande. Eu quero gastar na eleição. O maior presidente que a gente teve deixou um legado nocivo para a nação. Eu não vou falar do Temer, foi um tempo muito curto, ele era um vice que assumiu... Fernando Henrique Cardoso ganhou as 2 eleições no primeiro round. E sobre o Lula, né? O Lula não esquece disso. E transformou o Brasil, privatizações, a equipe econômica deixou legados de longo prazo, mas a reeleição é muito nociva. E ela hoje, quer dizer, reeleição desde o começo, quando foi restabelecida, presidente, governador e prefeitos. Essa é uma mancha na biografia dele. E é uma coisa pela qual a gente vai pagar. Então, assim, todos os presidentes da República no Brasil que tentaram se reeleger gastaram muito mais. É só olhar o que o Brasil gastou em 2022, agora recentemente. Então, se o Lula quiser gastar em 26, ele tem que rasgar o arcabouço, rasgar a meta fiscal já no ano que vem. O preço econômico disso vai ajudar ou vai atrapalhar ele? Então, Walter, acho que, como você falou, vai depender muito ali do Fed e do estado do business cycle, né? Você mencionou as Bs, né? 6,20 e tal, tá começando a ficar parecido com o que estava lá em 2015, mas acho que tem que fazer uma comparação, né? Porque juro real, né? O juro real lá era muito mais baixo, né? Você não tinha inflação nos Estados Unidos, a inflação era 1%, a Treasury era 3 e pouco, então agora... eu acho que aqui você está refletindo também, né? Um diferencial menor. As chips estão ali, 2,20, 2,30, né? Sim. Na época era bem menos do que isso. Então, acho que, eu não vou dizer de forma permanente, mas eu tenho a impressão que, né, você imaginar, o mundo, né, o Brasil tinha inflação mais baixa, os Estados Unidos tinham um juro que até 2019... tinha uma inflação que até 2019 era na faixa de 1%, um pouco mais do que 1% na média, né? Você vai voltar a esse mundo aí? Eu acho muito difícil, muito difícil. Então, uma coisa que o Fed já tem feito aí há
desde a última reunião e deve continuar fazendo nas suas projeções, né, trimestrais, o aumento do juro neutro lá de longo prazo, que estava 2,5 nominal. E tem o compradorzão que sumiu, tava, né? O comprador foi embora pela guerra geopolítica também, né? Então, exatamente, não tem mais que é um a outro China, dado de não supply tem mais, e demand, né? então tem muita emissão, né? A gente viu lá em outubro do ano passado um episódio aí de emissão, também resultou numa abertura grande lá de juros. Então, assim, o preço, você comentou, ele está atrativo, né? Mas tanto da Bolsa quanto das Bs, né? Mas está sem gatilho no curto prazo, a gente depende muito aí de como vai evoluir esse business cycle. Se evoluir dessa forma que parece que vai continuar evoluindo, quer dizer, com a atividade desacelerando lentamente, com a inflação ainda alta, com o juro estável, enfim, sinceramente não parece ter, assim, nesse ambiente, vai haver um grande fluxo para os ativos brasileiros. Acho que no curto prazo, para esses aí ligados à economia local, parece que não, entendeu? Então, não dá, acho que para ficar muito otimista no curto prazo aí, nem com juro real, nem com bolsa, né? Embora os preços estejam atrativos. O câmbio, acho que o que você falou aí de longo prazo é inequívoco, né? Mas, por outro lado, o câmbio é aquele mercado onde enfim, o excesso de, digamos assim, de política monetária, política econômica como um todo mal feita, né? Quando o agente estrangeiro e mesmo o agente local perceber que está próximo a esse momento de realidade, né? Fez aí um monte de besteira, mas agora o ciclo virou, então aí pode e as commodities caírem, né? A gente tem que estar associado a uma queda de preço de commodities, porque, como você falou, os termos de troca hoje apontam até para uma moeda mais apreciada. Também não parece assim ter um grande upside. O que a gente tem feito lá é usar o Brasil numa ponta relativa ruim, né? Numa ponta bear em trades relativos, né? Por exemplo, contra o S&P, a gente compra o S&P, compra o dólar real, né? Compra o peso mexicano, compra o dólar real como defesa. Então é como a gente encara esse ciclo aí. Josué, queria terminar esse papo falando que saio daqui mais otimista, mas eu estaria mentindo se eu fizesse isso. Totalmente. Acho que o cenário é complexo mesmo, mas pelo menos eu saio daqui com mais respostas do que perguntas, né? Pelo menos a gente conseguiu se posicionar, saber como é que a gente está nesse momento. Você tem mais alguma pergunta que você quer trazer, Josué? O Walter, no artigo que ele escreveu, o último que ele colocou lá no Infomoney, ele falou uma coisa lá que me chamou a atenção, que eu fiquei pensando nisso também. Ele falou um conselho para o Lula, né? E aí, no caso, eu fiquei pensando nisso, se até o Pedro também teria alguma coisa. Acho que poderia ser pro Haddad, né? Acho que em termos da rota que o Brasil está tomando, do que a gente viu aqui, do que a gente falou, se tivesse um conselho para ser dado ali, do que é possível ser feito, né, em termos de correção de rota? Foi o que eu escrevi, né? Quando você olha hoje, primeiro, só sumarizando, você começou perguntando do desembarque. Antes da eleição do Lula, essa turma que está desembarcando, ficou com medo, etc., não sabia que viria o Haddad. Não sabia que o cara ia trazer um arcabouço que pode não ser um espetáculo, mas o teto também não foi, tá? 21 e 22 a gente estourou o teto e muito. Mas o cara propôs 0,6 com 2,5, faltou combinar com corte de gastos, mas também falta apoio dentro do governo. Você vê que Rui Costa, Silveira, Gleisi estão ali sempre pressionando na direção contrária. O Haddad faz uma defesa sozinho. Eu sempre falo dele porque você tem que pegar o cara e tirar ele do governo e falar o que acontece se ele sai. Aí a coisa perde o alicerce completamente. Então a gente tem que apoiar o cara. Tem aqui uma obrigação, eu acho quase cívica. Não é por profissão, tem família aqui, tem filho, tem casa, tem emprego, tem empresa, tem funcionário, então assim, o cara está ajudando a manter as coisas minimamente, né, no lugar. Então, quando você vê a direção que o governo tomou desde o início, me parece uma marcha da insensatez. Por quê? Porque a primeira coisa que um cara vai fazer quando abre uma empresa é falar o seguinte: quem é o meu cliente? Não é o que você faz? Quem é o meu cliente? Quem compra o meu produto? Por que o cara compra o meu produto? Quem comprou o Lula na eleição? Não foi. Volto ao discurso do começo do nosso bate-papo. O Lula não foi eleito pela base histórica do PT.
que hoje é muito menor do que foi no passado. O PT hoje tem 10% das prefeituras que tinha 20 anos atrás. O PT não tem governador em nenhum estado importante do Brasil, fora um. Então, quem elegeu você? Uma base de eleitores compostas por uma massa de pessoas que rejeitavam o Bolsonaro, seja pela falta de ar na pandemia, seja pela confusão com vacina, cloroquina, ou vai ter golpe, não vai ter golpe, briga com o Supremo, muita vol. Eu posso opinar diferente, posso ter votado diferente. Eu entendo quem tinha essa visão. Então, assim, quem votou no Lula? Uma massa de gente muito mais heterogênea. Do que antes. Então, o que você faz? Vou governar para essa turma. E, assim, caiu uma oportunidade de ouro na mão dele. Você é o novo Mandela, o pacificador. Puxa vida, o cara ainda saia com uma vingança. Eu acho que seria assim, puxa, ia ser um desfecho de filme. Né? Saiu da prisão, voltou, foi eleito, pacifica a nação, vai depois... Lembra do Bono querendo botar de secretário-geral da ONU? E aí o que você viu desde o começo, não sei, parece que tem um inconsciente ali que quer que dá errado, ou tá com a, sei lá, tá com raiva, mas ele não foi por esse caminho, foi por um caminho sempre do confronto e de manter essa polarização viva. Hoje, essa polarização viva, olhando depois de 1 ano e meio de tudo que aconteceu, parece fazer mais sentido. Porque se voltar a ter uma eleição onde a guerra de rejeições seja mais importante do que a intenção de votar em alguém, suponha, né, que o Bolsonaro fique elegível de novo. As chances de reeleição são maiores. Né? Então, faz sentido essa polarização hoje. Mas acho que o governo tomou um caminho errado. Então, o meu conselho que eu falei no final do artigo é assim, se o Lula hoje resolve cortar gastos, botar as contas em ordem, estamos ainda não estamos no meio de 24, né? Vai começar o mês de junho agora. Ele tem 1 ano e meio para chegar em 26, e ainda tem mais 8 meses até a eleição, para desfrutar de um crescimento econômico que pareceria ser muito robusto, porque se a gente pegar aqui, não vou falar de mim, pega o que o Pedro falou agora há pouco, mesmo com juro de 10,5, que antes era 13,75, mesmo com todo esse desarranjo fiscal, mesmo com toda essa confusão, vai mexer na Petrobras, vai mexer na Vale, vai colocar o Manteiga, vai mexer no Banco Central, mesmo assim a economia surpreendeu ano passado, está surpreendendo esse ano. Então tem um potencial aí enjaulado, e é o que dá mais pena, o que dá maior pena de viver no Brasil é ver o que podia ser e o que é. Tem um potencial fabuloso, tem um empresariado super competente que toma risco, tem várias empresas indo muito bem. Por sinal, pessoal, a gente não achar que bolsa vai subir não quer dizer que os fundos não vão dar resultado. Gestor brasileiro nunca precisou ter céu de brigadeiro para dar resultado. Sempre bateu o benchmark a longo prazo e quase nunca teve céu de brigadeiro 2, 3 anos constante. Então também não misturar as duas coisas. Porque a bolsa não vai subir, quer dizer que o nosso fundo long bias nos últimos 12 meses está dando 28%. Só perguntar para o Ellen lá. Pô, subiu 28% e a bolsa? Caiu. Então, assim, não está correlacionado, mas se ele hoje cria um ambiente econômico cortando gastos, faz o arcabouço ser viável, ele ia surfar um crescimento da economia, ainda mais com esse pano de fundo externo, que eu acho que levaria a popularidade dele de volta lá para cima. Então, assim, me parece um conselho muito óbvio. Talvez esse mal-estar, essa ressaca do mercado, que começou a ficar claro que não tem mais cartas na manga. Sobrou, corta gasto, ou o caminho é esse. E não tem outra saída. Será que o Jobim tem um conselho nessa linha também? Qual que seria um conselho seu para essa equipe econômica? Olha, sinceramente, Thiago, eu não tenho conselho para essa equipe econômica. Acho que, assim, eles, de alguma forma, têm acesso às informações do que seria um contrafactual, né? Quer dizer, em relação ao que está sendo feito agora, né? Eles sabem as consequências das políticas que eles estão praticando, eles viram o que aconteceu no Brasil em 2015, 2016. Então, a escolha deles. A história já está aí para aconselhar eles. Eu não tenho nenhum conselho.
Mas você citou agora há pouco a entrevista do Marcos Lisboa. Tem vários conselhos implícitos ali. Quando Não, você faz uma que- crítica, você está dando conselho. Você Exato. fala, esse caminho aqui é errado. Então vai para o outro lado. Não, esse outro caminho aqui, ó, não aperta o dedo aqui que vai dar choque. Opa, é um conselho. Né? Então, quando você critica, isso é muito importante na nossa atividade. Você precisa do Marcos Lisboa, você precisa do Marcos Mendes. Eles podem não ser gestores, não estar no dia a dia, são caras extremamente competentes, sábios, e que estão dando conselhos implícitos ao criticar. E talvez essa seja uma das virtudes que estão faltando hoje a essa equipe que está aí, né? Esse governo como um todo. Pegar a crítica como uma dádiva. Pô, tem aqui um anjo me suspirando no ouvido para onde que eu deveria ir, o que eu não deveria fazer. Tudo depende da maneira como você interpreta as coisas, né? Uhum. Mas eu acho que aquele artigo ali do Lisboa também traz um aspecto que eu acho que no fim do dia ele é a base do que sustenta muitos dos argumentos do Lisboa, é que a maior parte das respostas ali que a gente vê dos poderes, né, eleitos ali, é demanda da sociedade, né? No fim do dia é a sociedade brasileira que também, né, expressa essa vontade, e aí a gente acaba chegando no ponto que todos os economistas são quase unânimes nisso, né? A questão da educação brasileira. Mas aí já é um papo para um próximo podcast, né? E teve um gestor, eu compartilhei essa entrevista e um gestor respondeu para mim assim, essa entrevista poderia ter sido dada em 2005, 2010, 2015, hoje ou 2030, eu acho que ela ainda seria atual, né? Sim. Que talvez... Eu acho que isso é uma coisa muito triste para o Brasil, mas é verdade. Fernando Henrique fez o Plano Real com os meus professores lá da PUC do Rio, levou uma hiperinflação para zero, colheu os frutos disso e ele mesmo se chamou de o presidente acidental. Então, assim, um cara do calibre dele ter sido eleito foi possível por matar a inflação. E ainda com todos os problemas, né, conseguiu pegar uma segunda eleição ainda surfando, porque ele trouxe, né, um ganho de renda brutal para a população. Temer foi resultado do impeachment. Podia ter sido o Itamar. Era o Temer que estava lá. Então, assim, e não estou entrando aqui nas ética, virtudes, a execução, a capacidade, o time que foi montado e trazer o trem de volta para o trilho. O que dá um pouco de tristeza é ver que, fora esses acidentes, a nossa tendência como grupo, né, como coletividade, é fazer mais escolhas do ponto de vista de quem vai nos liderar, quem vai nos representar, etc. Por outro lado, eu não sei se tem ou não tem tempo, mas só para... A gente está há muito tempo já no mercado. Então a gente viu lá na época da faculdade o Funaro do calote da dívida externa, os fiscais do Sarney, congelamento de preço. No governo Fernando Henrique, banda diagonal endógena. O Lula pregava antes de 2002 congelar câmbio, abandonar a meta de inflação, expandir o fiscal, confiscar a propriedade de grandes produtores e dar para os pequenos. Isso na Rússia matou 60 milhões de pessoas, na China matou 100, não ia dar muito certo. Então, quando a gente faz uma comparação âmbita no tempo, só avançamos, melhoramos bastante. Eu não acho que esse Congresso hoje é muito pior do que o Congresso de 30 anos atrás. Ao contrário, eu acho que é melhor. E acho que as pautas que o Congresso hoje discute são pautas melhores. Quando você olha para alguns governadores, olha o que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo. É um bom governo, é um cara preparado e que está buscando criar recall na população com ações. Então, assim, maneirar um pouco só no... As coisas são como são, né? E por isso que o Brasil tem tanta oportunidade. A gente criou nos últimos anos, olha quantas empresas bem-sucedidas foram criadas. O brasileiro é muito criativo, empreendedor. Então, assim, acho que é só cuidado com a turma do desembarque e não te contaminar. Porque, de fato, nada mudou. E as coisas estão melhores do que há 2 anos atrás pareciam que seriam. Sim. Bom, podemos encerrar então esse episódio extraordinário. Extraordinário por ser num dia diferente, mas também por 2 convidados ilustres. Agradecer demais. Pedro Jobim, Walter Maciel. Vocês compartilharam todo o conhecimento de vocês com a gente. Fico muito honrado de ter vocês 2 aqui. Valeu demais. Obrigado a vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado, Walter. Foi um prazer. Obrigado, Josué. Obrigado. Josu, parabéns pela pauta. Valeu, parabéns pela participação. Amigo. Brilhou. Valeu. É isso então?
Então valeu você que acompanhou até o final, deixa aquele joinha, né? Se inscreve no canal, isso ajuda a levar o conteúdo para mais gente. Market Maker já está com mais de 130 mil inscritos, a gente quer chegar mais longe, então se inscreve e compartilha com seus amigos se você está vendo pelo YouTube. No podcast você também pode se inscrever, seguir e toda terça e quinta-feira vai ter episódio novo aqui do Market Makers no seu canal. Até a próxima e tchau! O Market Makers é um podcast no qual convidados debatem sobre teses de investimentos e macroeconomia. As teses e assuntos debatidos têm como objetivo único fomentar a educação financeira por meio do compartilhamento de opiniões e experiências de especialistas da área. Por isso, não devem ser encarados como recomendação de investimentos aos seus ouvintes. Para receber recomendações oficiais dos nossos analistas, acesse a comunidade Market Makers, que é o canal onde disponibilizamos relatórios de análise e nossa carteira recomendada de ações. Clica no link que está na descrição desse episódio para saber como participar.